eu quero ensinar a minha expertise, eu quero ensinar o que eu faço, qualquer coisa. Uhum. Aí tem isso também. Qualquer coisa pode ser. Sim, tudo pode ser ensinável. Qualquer coisa. Você Tudo não- pode virar, pode virar método. Tudo pode virar método. Uhum. Tudo, de qualquer coisa pode virar um método. Pode virar um método. Agora, você tem que ter a vontade, porque é uma trajetória. Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Arezzo Pelotas, YoShake, Oral Unique Pelotas e Grace Barra Pelotas, que tornam viável esse projeto para que mais pessoas conheçam essas histórias tão especiais. E, claro, agradecer a nossa audiência que sempre confere, manda feedbacks, comentários, tá sempre de olho nas histórias que estão passando por aqui. E hoje eu quero contar uma história muito bacana de uma pessoa que se tornou mais próxima, vem se tornando cada vez mais próxima de mim. A gente se conhece há pouco tempo, que é a Paty Jardim, uma professora de mão cheia, uma pessoa que ensina os outros a ensinarem, paulista de Santos, formada em odontologia, né, Paty? Então, deixa eu colar aqui, ir para minha cola, né? Apaixonada por aprender e ensinar, graduada, mestre e doutora em odontologia, que depois de 17 anos de carreira docente formal, fez uma transição de carreira, algo que tantas pessoas vivem e querem fazer, e por isso também eu achei super importante trazê-la aqui para contar essa história e inspirar vocês. Desde 2020, ela escolheu empreender na educação. Tem muito espaço para a gente empreender na educação. E hoje ela ensina a arte de ensinar e transforma conhecimento em cursos, aulas e palestras. Transforma em método o conhecimento das pessoas. Paty, eu tenho certeza que todo mundo não só vai se inspirar, como vai aprender muito contigo hoje aqui. Então eu tô super feliz, tu sabe que eu gosto muito de ti. A Paty já foi minha aluna, inclusive, no Tudo Comunica. Imagina o desafio, a responsabilidade, é a rainha da didática, como eu falo, a rainha da comunicação, e hoje está aqui no nosso Blá Blá Blá. Seja bem-vindo. Ai, muito obrigada, Paula. Primeiro que eu tô super feliz de estar aqui, de verdade. É um privilégio poder estar aqui, contar um pouco da minha história, que eu espero realmente inspirar as pessoas. Aliás, ensinar a ensinar para mim tem a ver com inspirar as pessoas, né? Eu sou apaixonada por conhecimento, eu sou apaixonada por estudar, eu amo aprender. E eu acho que a única coisa que traz liberdade para as pessoas é o conhecimento. É verdade. Para mim é a única coisa. E liberdade para mim é o meu valor inegociável. Se alguém pergunta para mim, o que você não negocia na sua vida? A minha liberdade. E eu negociei ela durante muito tempo. Então, quando a gente percebe que aquilo tá te fazendo mal, que aquilo tá te realmente deixando doente, você fala, não dá mais para negociar isso. E eu acho que a única coisa que sustenta a gente para empreender, para fazer alguma coisa, para ser mais feliz de verdade, é o conhecimento. Então, ensinar para mim tá super ligado, conectado com conhecimento, né? Então, eu sou apaixonada. Apaixonada pelo que eu faço e muito obrigada pelo convite. Tá delicioso estar aqui. É uma honra para mim, eu que agradeço. E quem acompanha o Blá 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 deve ter, inclusive, recordado que em algumas vezes eu falei que o meu valor negociável é a Ai, liberdade. E já finalizei algumas turmas do Tudo Comunica dizendo conhecimento é liberdade. Então, não à toa que a gente cada vez mais se aproxima e se conecta, e coisa boa quando a gente se conecta com pessoas que têm valores semelhantes, né? Na verdade, a verdadeira conexão só acontece quando, só de por fato, isso. a gente, né, reconhece os nossos valores no outro, né, Paty? Com Mas certeza. conta pra gente, tu tava dizendo que negociou por muito tempo essa tua liberdade, tu fez uma transição de carreira, tu vem num mercado formal, Uhum, e de duas formas, na verdade, né? A odontologia já é um mercado super. formal, a docência, né, tradicional também. Então, queria que tu nos contasse, voltasse um pouquinho no tempo e nos contasse o porquê dessas escolhas e como que foi pra ti, né, perceber que esta liberdade estava entrando em crise, né, de acordo com os teus valores. Bora lá. É para contar a história, então a gente vai contar a Isso história. aí, o blá 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 é isso, É né? isso. Eu entrei na odontologia muito influenciada pelos meus pais, mas não porque eles são dentistas, tá? Na minha família não tem ninguém da área de odontologia, ninguém da área da saúde. Inclusive, eu sou a primeira pessoa a ter ensino superior da minha família. Então, mas o meu pai sempre teve uma grande preocupação, e aí a gente está falando uma preocupação de uma geração inteira,
que era como que seus filhos iam se sustentar. Então, fazer algo relacionado com criatividade, relacionado com... Eu sempre gostei, né? Desde pequenininha, organizava evento. Eu pegava as meninas e os meninos da rua, fazia coreografia, fazia apresentação para os pais. Eu sempre gostei desse movimento. Mas sempre escutei muito do meu pai. Olha, você é mulher, se você tiver filho, você vai precisar de um trabalho, alguma coisa que você tenha mais autonomia. A odontologia pode trazer isso, porque é uma profissão muito feminina. Então, muito influenciada pelo meu pai. Eu sempre falo para ele, ou eu ia fazer publicidade, ou eu ia fazer... Isso ele queria me matar. Vou fazer dança na Unicamp. Eu falava, vai me ver do quê, né? Porque eu sempre gostei muito. Mas acabei indo para odontologia bem influenciada mesmo. Tipo, não, eu tenho que pensar no meu futuro, meu pai tem razão e vou para odontologia. Fiz odonto e dentro da odonto eu descobri que me relacionar com as pessoas me fazia muito feliz. E eu descobri isso porque a gente sempre foi muito incentivado dentro da odontologia a fazer a parte de iniciação científica, pesquisa. Então, a gente estava sempre apresentando trabalho em jornada. Então, eu estava sempre ali um pouco naquele palco científico. E aquilo me movia muito. Ali, um professor meu chegou para mim e falou, por que você não faz o mestrado, doutorado e vai seguir a carreira docente? Porque eu acho que você vai dar muito certo nisso. E eu comecei a observar que eu gostava mesmo, sabe? Eu tinha, assim, eu sempre gostei muito de atender, eu sempre gostei da parte prática da odonto, tanto que eu escolhi uma especialidade que é bem prática na parte da odontologia, mas eu queria estar ali, eu Que é queria estar qual? perto. Eu trabalhava com a parte de dentística, que é a parte que trabalha mais hoje, é a parte mais que trabalha com a parte de estética, de restaurações de dente, clareamento. Não era assim, mas hoje se tornou essa área da odontologia, né? Então, eu sempre gostei muito. Tinha a ver com arte, eu sempre gostei de trabalho manual, então ali tinha muita escultura, eu gostava daquela parte, gostei muito. Mas eu me deparava sempre fazendo iniciação, estágio, então eu estava sempre ensinando, estava sempre querendo ajudar nessa parte do ensino. Ali eu decidi, então, falei, vou fazer mestrado, doutorado. Fui para a clínica primeiro, fui dentista, tive meu consultório, trabalhei em clínicas compartilhadas, trabalhei em clínica popular, tive meu consultório. Falei, não, já testei isso aqui é minha paixão mesmo. E aí segui bem a regra mesmo, né? Vou para o ensino tradicional, porque era o que a gente tinha. E ali eu comecei. Então, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fui professora em Cuiabá. Foi minha primeira vez, assim, que eu tive contato com alunos. E foi uma experiência maravilhosa, me ensinou muita coisa, sou muito grata ao tempo que eu fiquei lá. E depois eu fui fazer o concurso e aí eu entrei na Universidade Federal, na época na URGS. Fiquei lá um bom tempo. E ali que eu acho que eu comecei mais a pensar na questão da liberdade e dos valores. Eu acho que quando eu entrei no ensino mais formal, aonde você não só ensina, e isso eu sempre digo para as pessoas, né, que falam para mim assim, nossa, eu quero ser professor e eu quero fazer um concurso, ótimo, eu acho que é uma carreira maravilhosa, assim, e eu sou muito grata pela minha carreira, mas eu preciso te contar que não é só dar aula ou não é só fazer pesquisa, tem várias coisas no sistema que você vai ter que se adaptar a ele, como qualquer trabalho, né, Paula? Então, é bem isso, como qualquer trabalho, você vai ter que ter uma adaptação a isso. Acontece que a gente tem que ver, eu consigo me adaptar a isso? Isso é negociável para mim? Se for, tá ótimo, porque eu não tenho essa ilusão de que a gente só faz aquilo que a gente ama. É verdade. A gente não faz. A gente tem que negociar, fazer coisas que a gente também não gosta para a gente poder evoluir. Mas chegou um ponto que para mim já não dava mais. Eu comecei a sentir que estava me travando, inclusive a ensinar. Então estava sendo difícil fazer a parte que eu mais gostava. Então, essa parte para mim foi bem assim. Eu lembro que eu entrei ali, eu estava com bem crise dos 40 mesmo. Quando eu fiz 40, eu entrei numa crise bem grande. Eu falei assim, vou até mudar de profissão. Comecei a ver, eu falei, vou fazer outra faculdade, porque não é isso, não é odonto. Mas, na verdade, eu estava muito mais frustrada com o sistema educacional tradicional. Eu estava vivendo esse conflito. E até então, nesse período, tu era professora dos cursos de odontologia. Eu era professora dos cursos de odontologia. Minha carreira toda docente formal, ela foi no curso de odontologia. E ali eu comecei a ter uma crise mesmo. Foi bem na época que a gente começou a ter mais blog. A internet já estava mais estruturada.
E a gente teve um boom dos blogs, dos blogueiros e das blogueiras. E ali eu comecei a falei assim, deixa eu entender essa área da comunicação aqui, porque eu sempre gostei, Aham. né? E eu falei, deixa eu entender essa mídia, deixa eu estudar isso daqui, porque talvez por aqui eu consiga ensinar do jeito que eu quero ensinar, sem ser tão engessado, poder trazer mais ludicidade, poder trazer mais, sabe, uma coisa mais leve. Uhum. E ali eu comecei a estudar o que que era a internet, os blogs, e ali eu criei um blog de odontologia que durou de 2004 até 2009. Eu tive um blog de odontologia que foi muito libertador para mim. Uhum. Ali eu entendi, nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui faz chegar informação muito qualificada pro dentista que não tem essa informação. E isso, depois eu fui descobrindo o que que me deixava tão triste. A gente tinha acesso a muita informação qualificada. Tipo, artigos de ponta, revistas incríveis. Em inglês, o que é uma grande barreira para a grande maioria das pessoas, e com acesso muito caro. Mas a gente tinha acesso. Falei, por que que a gente não transforma isso em algo acessível? E o blog fez isso, né? E ali eu comecei a me descobrir, poxa, eu adoro essa parte de comunicação, eu gosto de escrever, eu gosto de transformar conhecimento, às vezes complexo, em algo mais simples. E ali eu comecei Que a entender. na verdade, a raiz da comunicação, né? O cerne Exatamente. ali é tornar comum, né? Tornar comum. E aí ali eu me descobri. Ali realmente eu falei assim, não. Aqui é meu campo. É isso aqui. É ensinar desse jeito, ensinar de forma mais democrática, sabe? Deixar acessível. Mas ainda Não. não era algo assim, de certa forma, despretensioso, não era monetizado, por exemplo. Nada, era totalmente despretensioso Uhum. e era muito. Hoje eu vejo assim, ele era profissional, entre aspas, mas ele era muito amador. Então não tinha aquela coisa assim, a constância de toda semana ter uma postagem. Sim. Não, era quando era possível. Eu normalmente fazia no meu final de semana, porque era quando dava para fazer. Eu tive muita collab, ninguém nem usava essa palavra, né? Mas eu tive muita collab de muitos outros colegas, porque como eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz em São Paulo, e São Paulo é um grande centro, então vieram muitas pessoas de outros estados fazer, e na minha turma, eu acho que eu era a única paulista. Então, eu conheci muitas pessoas que acabaram sendo profissionais de destaque no estado deles, no Brasil. Então, eu fiz muita collab com o blog. Uhum. Eles eram como colunistas, assim. Exatamente. Então, eu tive Uhum. muita collab. Foi muito legal. Mas ele não era monetizado e eu nem queria monetizar. Nunca pensei em monetizar o blog. Inclusive, tinha muita empresa que às vezes queria parceria para troca de material. Uhum. E a gente, né, uma troca de um material, não sei o que. Eu falei, não quero, porque eu quero ter. O meu objetivo sempre foi pegar a ciência e deixar ela acessível. Uhum. Eu não queria o viés Sim. das empresas. Para Que mim a gente era tanto importante. vê, né, na ciência hoje em dia. Tem muito, e eu não queria isso, porque eu queria realmente levar alguma coisa que os dentistas nem desconfiassem. Uhum. Eu fiz depois muitas parcerias com outras coisas, mas no blog não. Uhum. No blog, para mim, tinha que ser aquela coisa assim, tem que ser informação de qualidade. E tinha relevância, tinha audiência, tinha... Tinha muita. Paula, o blog, naquela época, ele explodiu. Devo muito isso ao Facebook, tenho que dizer isso. Porque o Facebook, ele tem uma vantagem que as outras redes, tipo o Instagram, não tem, que a gente pode deixar o link, né, naquela postagem que você E facilita faz. muito, né? Porque a história do link na bio, a pessoa já desistiu de clicar na bio. Já, tem gente que às vezes nem sabe o que é a bio. Muitas pessoas. Aqui mesmo no podcast, teve uma senhora que me escreveu, tu consegue colocar todo o podcast no Instagram? Porque eu não sei acessar o YouTube. Então, assim, as pessoas têm habilidades e desafios diferentes do que a nossa bolha nos permite imaginar, muitas vezes, né, Paty? Exatamente. E aí, na época, o blog foi mesmo, assim, ele criou uma visibilidade nacional porque não tinha nenhum blog que falava de ciência de maneira descomplicada. Uhum. É que a vantagem do pioneirismo, né? É. Hoje seria mais um, de repente, né? Hoje seria mais um. Na época que tinha muito, eram blogs que tiravam onda com o dentista. Uhum. E aquilo pra mim me matava por dentro. Porque eu falava, gente, nós somos dentistas, a gente não pode falar mal da nossa profissão. A gente não pode ressaltar. Todas as profissões têm alguma coisa, uma característica, mas esse tipo de humor não. Acho que a gente tem que valorizar. Sim. Então, foi o primeiro que teve essa característica mais científica mesmo. Uhum. E por isso, ele teve uma grande proporção. Assim, ele realmente, assim, foi uma época muito legal.
E era a tua válvula de escape também para E todas era. essas outras questões, né? Era a minha válvula de escape. Eu adorava fazer aquilo. E eu fazia mesmo. Eu pegava, às vezes eu fazia um caso na faculdade, levava fotógrafo, vamos fotografar, a gente contratava alguém para fazer maquiagem no paciente, fazia todo. Era muito gostoso de fazer. Nossa, foi uma época muito gratificante. E principalmente porque ele mostrou o que eu gostava, Uhum. né? Eu acho que para mim, assim, foi mais. O blog, além da contribuição que ele trouxe, para mim foi libertador mesmo. Falei, gente, eu gosto disso. Eu Sim. quero fazer alguma coisa relacionada com isso. Sim, e te conectou lá com a parte que queria publicidade, né? Que queria comunicação, que queria outras Exatamente. questões. E aí, então, Exatamente. quando que virou a chave de, ok, tem espaço para eu fazer? A chave virou bem em 2020. Levou um bom tempo de Levou, maturação. levou. Eu já estava dentro da faculdade, eu já era professora responsável pela disciplina de didática do programa de pós-graduação. Uhum. Existia uma lacuna nessa disciplina, porque a gente tinha professores da área da educação e da pedagogia que davam a parte importante de metodologia, mas os alunos não tinham uma parte mais de comunicação mesmo. Uhum. Quero me comunicar bem, quero falar bem, quero dar uma boa aula. O que eu faço? Então, essa parte é bem escassa, assim, não Uhum. existe nos programas. E é o que muitas vezes mata o ensino, né? Porque às vezes a pessoa tem a técnica, eu mesma na faculdade, e olha que era faculdade de jornalismo, ou seja, né, uma faculdade de comunicação, aí tu pegava professores que tu via que tecnicamente eram maravilhosos, mas falavam assim de um jeito, e aí tu chegava de noite, depois de trabalhar, vontade que tu tinha era de dormir, né? Então, assim, como isso muitas vezes mata uma boa aula, né? Total. E assim, os professores hoje reclamam muito pra mim. Eu não consigo engajar os alunos. Mas o engajamento tem a ver com a comunicação, porque é conexão, Total. né? Então não adianta você preparar uma aula incrível com todo o seu conhecimento, que é muito importante. Eu sempre brinco, né? Eu sempre digo isso. Vocês nunca vão ouvir da minha boca dizer que conhecimento não é importante. Agora, só o conhecimento não vai bastar, ele basta para você. Mas quando você quer ensinar, você tem que ter uma técnica para compartilhar esse conhecimento. Porque senão as pessoas não vão engajar. Elas não vão engajar, porque elas não vão te entender. Exatamente. E a gente não tinha isso na pós-graduação. A pós-graduação, ela realmente não tem esse foco, ela não ensina. Uhum. O que eu brinco, e isso eu brinco mesmo, que como você está fazendo um curso que não te ensina isso, você vai ter que aprender isso em outro lugar. Porque é igual falar inglês. Na pós-graduação, a gente é obrigado a ter uma segunda língua. Obrigado, entre aspas, né? Porque toda a ciência, ela tá em inglês. Uhum. Então, Só que eu não tenho uma disciplina de inglês na pós-graduação. Aí eu tenho que ir em busca por Eu fora. tenho que ir em busca por fora. A comunicação é a mesma coisa. Na minha vida, a comunicação entrou assim. Eu tive que começar a buscar em outros lugares, Uhum. começar a fazer curso, começar a buscar essa informação. E na época, quando eu estava fazendo a disciplina de didática, e a gente criou uma disciplina muito legal, a gente fazia os alunos. A primeira aula que os alunos tinham que apresentar era uma aula sobre qualquer coisa menos odontologia. E era muito legal. Que legal. Eles tinham, assim, 1 minuto para falar de qualquer assunto, menos odontologia. Era a primeira aula deles. Porque quando eu fazia isso, eles conseguiam usar todas as ferramentas da comunicação de maneira inconsciente e se comunicar bem. Então, eu pegava como se fosse um case. Eu tive um aluno, o Eliseu, nunca vou esquecer. Hoje ele é professor da URGS, lá na Odonto. Ele fez uma aula sobre a história do plástico bolha, gente. Coisa mais legal. Foi muito legal. E ele usou todas as ferramentas, desde comunicação, da parte da comunicação visual mesmo, até a maneira de contar a história, o roteiro, sem nenhuma técnica. Então, a gente tem muito da comunicação na gente. Muito, muito. Muito, só que Pode ver que uma precisa- criança sempre consegue o que ela deseja, né? Exatamente. Isso é a prova como a gente nasce, não digo sabendo, mas aprendendo muito rapidamente. A percepção é muito forte no ser humano e a gente vai perdendo, né? Vai tirando isso da gente com o próprio conforto, né? Com as próprias facilidades que foram surgindo, a gente foi perdendo. Mas a comunicação é algo inerente, né? Total, é da gente, todo mundo nasce se comunicando o tempo Uhum. inteiro, com o olhar, a Com criança o choro, com o com riso. o choro, Né? né? E ali, na época, na disciplina, a gente começou a pensar em algumas coisas, como levar aquela disciplina, aquele conhecimento para outros lugares. E na época a gente criou um curso, eu e uma amiga de Porto Alegre, a gente criou um curso chamado Slide Factory, que existe até hoje. Uhum. E ali eu comecei. Eu falei,
Gosto disso, gosto de ensinar isso. Tô vendo o olho no brilho das pessoas. Em 2020, eu tava odonto e já fazendo essa parte mais voltada para didática. Uhum. Muito começo ainda, mas já tava. E aí veio o primeiro lockdown. E no primeiro lockdown, eu falei assim, gente, eu tive uma coisa. Eu tava fazendo live. Eu era uma das pessoas que estava fazendo. Eu também, bate aqui. Deus, era live Ah. todo dia, era live. E eu tava nisso. Só que a louca tava fazendo live na hora do almoço, pra parte da comunicação, e à noite pra parte da odonto. Assim, ó, 2 Instagrams, Aham. um de odonto, um de comunicação, bem louca. E ali eu tive primeiro dia, assim, de lockdown, que eu falei, eu não quero mais odonto. Eu lembro direitinho, eu tava sentada na mesa de casa, não tinha mais mesa de jantar, porque virou tudo live, Tudo live, era live. trabalho. Era trabalho. E ali eu tive essa sensação, eu não quero mais. Eu não quero mais, assim, foi quase que um alívio naquele dia pra mim, quando eu me dei conta disso, eu não quero mais. O que eu vou fazer agora? Porque aí você tem que pensar na transição, né? Claro. Não dá pra simplesmente, Sim. É mundo adulto, né? é mundo adulto. E ali eu falei, bom, aos poucos eu vou diminuir a quantidade de produção de conteúdo pra parte de odonto e vou começar a investir mais na parte de didática voltada para Uhum. comunicação. Uhum. Que é até bom falar, né? Porque eu sempre gosto de deixar claro que a didática, eu me apropriei da palavra didática Uhum. do conceito popular de didática, que é aquela pessoa que sabe se comunicar de maneira clara, é aquela Uhum. pessoa que consegue explicar alguma coisa para alguém e o outro consegue entender. Não é aquela didática, metodologia científica, que é uma ciência da pedagogia, Uhum. né? Que eu estudei muito também nessa época, mas eu venho mais para a parte da comunicação. Sim. Eu acabo usando mais a palavra didática, porque no conhecimento popular, didático é alguém que sabe ensinar bem, Uhum. né? Então eu gosto de fazer essa diferença também, Sim. até para as pessoas não acharem que eu estou me apropriando falando errado o que é didática, conceito Claro. errado de Aham. didática. Não é. E acho que a gente só consegue se apropriar e fazer essas adaptações até com os termos quando a gente conhece o verdadeiro sentido, né? Justamente por ter Exato. estudado tanto, é que tu consegue entender o que é cientificamente, vamos dizer, tecnicamente, e o que é popularmente falando e criar o teu modus operandi, né? O teu jeito de fazer. Exatamente. Então, assim, eu aprendo muito com o pessoal da pedagogia. Eu tenho uma grande amiga, pedagoga baiana maravilhosa, assim, que me ensinou muito nesse período todo. Mas eu quero mais a parte da comunicação mesmo, Uhum. né? Eu não quero estudar a fundo as metodologias de ensino, não quero isso. Eu quero Uhum. mais estudar a parte da comunicação. Ali eu falei, não, eu quero seguir fazendo isso. Então, eu E vou mas aí investir quando nisso. tu teve esse momento, né, ok, não quero, identifiquei que não quero mais, tu acha que foi por quê, Paty? Assim, ainda hoje, tu muitas vezes ensina dentistas a ensinarem, né? Sim, Professores sim, de sim. odontologia ou, enfim, dentistas que queiram fazer algum tipo, mesmo que não formalmente, né, mas tradicionalmente, mas algum curso, alguma coisa. Mas o que tu não queria era ensinar sobre odontologia, era isso, Eu né? não queria ensinar sobre odontologia mais. Eu Uhum. não queria. Para mim, qualquer conteúdo que eu tinha que preparar, até pro blog mesmo, já estava pesado. Uhum. Então, estudar a parte científica da odonto, entre eu estudar a parte científica da odonto e estudar alguma coisa da comunicação, eu queria ficar na comunicação. Claro. Aham. Eu queria pegar um livro de comunicação, eu queria pagar um curso de comunicação. Então, não estava mais fazendo sentido para mim investir na odonto. Uhum. E aí, pra quem tá nos ouvindo, tu acha que esse é um dos principais sinais que a pessoa tem que estar atenta quando ela tá nesse momento de algo não tá fluindo bem? Eu acho. Eu acho que as pessoas, a gente precisa se ouvir mais. Uhum. Eu acredito muito em intuição, mas não aquela intuição que baixou alguma coisa. Intuição para mim já passei por alguma coisa semelhante que ficou na minha memória e agora eu tô tendo os mesmos sinais que eu já tive lá atrás. Sim. Quando isso começa a acontecer, a gente tem que começar a parar a prestar atenção no dia a dia. O que está te irritando, por exemplo? O que está te deixando de mau humor? Tem coisa que vai te deixar de mau humor e você vai ter que fazer o resto da vida, porque faz parte da vida, ok? Mas tem coisas que você pode escolher. Sim. E aí eu acho que poxa, isso eu posso escolher. Como que eu faço agora para fazer uma escolha mais leve? Como que eu vou Uhum. seguir de um jeito mais leve
para que essa transição seja ok. Porque dá muito medo, né, Paulo? Sim, claro. Dá muito medo. Eu É. tive muito medo. Falei, nossa, como é que eu vou viver disso? Sim. Como E é que eu quantos vou? anos que tu tinha nesse período? Eu tava com 45. Que é um período também ali de transição, de certa forma, né? De É. meio termo. Muitas coisas já foram realizadas, ao mesmo tempo, se Deus quiser, ainda tem muita vida pela frente. É o meio do caminho, vamos dizer assim, né? E quem tem, tipo, 45, eu tô com 49 hoje. Uhum. Quando a gente chega lá nos nossos 45 anos, a gente é de uma geração que mudar é quase um pecado mortal. Porque a gente aprendeu que a gente tinha que escolher uma profissão e ia morrer naquela profissão e se aposentar naquela profissão. Eu lembro quando eu pedi redução de carga horária na universidade, Uhum. um professor muito querido virou para mim numa reunião e falou assim: você tem certeza? Porque você vai diminuir a sua aposentadoria. Você vai prejudicar a sua aposentadoria. E aí eu falei para ele, professor, eu preciso fazer isso. Porque eu nem sei se eu vou chegar na minha aposentadoria. Eu quero viver 120 anos. Uhum. Mas eu não sei se eu vou chegar. Então eu preciso fazer isso agora. Sabe? E, Sim. lógico, volto a dizer, foi pensado, não foi Claro, uma cada decisão. realidade é uma realidade, né, Paty? É. Mas se a gente também não faz esse plano, mesmo que não consiga executar naquele momento, em algum momento a vida vai passar de um jeito ou de outro, né? Eu Vai. sempre digo isso, a vida continua passando, a gente agindo ou ficando sentada com a bunda no sofá, né? Exatamente. Então tem que ter um plano, tá? Não consigo fazer agora, de repente não tenho uma estrutura familiar que permita, uma condição financeira, uma realidade que me permita, mas eu posso. Alguém me comentou ainda, que agora não me lembro quem foi o entrevistado, que sempre dá para mudar a nossa realidade, o que não quer dizer que dá para fazer qualquer coisa, né? Exato. Cada pessoa vai ter ali o seu nível de mudar a realidade, mas sempre dá para mudar de alguma forma. Por mais Exatamente. difícil e dura que seja a realidade da pessoa, de algum movimento tu sempre consegues fazer, né? Então acho Com que é isso que a certeza. gente tem que pensar. Mas eu concordo totalmente contigo que a gente tem que se ouvir mais. Eu, inclusive, sabe que eu sou a rainha da indicação de livro, né? Eu li um livro que, se eu não me engano, é A Arte da Escuta, agora não me lembro ao certo, é da Julia Cameron, a mesma do Caminho do Artista. Aham. E ela fala muito sobre isso, assim. Eu vivi isso recentemente, assim, agora há pouco eu tive H1N1. E antes de eu ter qualquer sintoma, eu tava super bem, com a vida muito boa, mas eu senti 2 dias antes que algo em mim estava errado. E eu nem comentei com ninguém, porque eu não sabia dizer o que era. Mas sabe quando tu pensa, tem alguma coisa errada dentro de mim? Então eu tava num momento que eu tava tão alinhada comigo mesma, tão conectada, que eu consegui sentir uma doença, né, uma condição chegando. Tu Olha. entende? Então olha como é importante a gente estar atenta, né? É. E eu vivi uma questão semelhante assim à tua quando eu saí do Diário Popular, com 25, 26 anos, coordenadora na época do maior jornal da região sul do estado. Ainda é o maior, mas o jornal tinha um peso, né, que hoje não tem. E eu lembro também, assim, do dia que eu olhei e pensei, tá, mas por que eu não peço demissão? Por que eu não posso mudar, né? E mesmo muito nova, já fazia muitos anos que eu estava no jornalismo, então para mim era um fardo, assim, sabe? Vinha como um peso no jornalismo tradicional, né? Então, assim, a gente tem que estar atenta, né? A gente sempre, assim como a comunicação tá na gente, os sinais estão na gente. A gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe. E aí, então, foi difícil, mas foi. Foi difícil, eu fiquei com muito medo, porque a gente fica com medo, né? Você tem que, não quero mais ir. Vários medos. Eu acho que o primeiro medo é como assim eu vou negar toda uma carreira. Eu acho que esse é o primeiro medo. Porque E já uma tava carreira que tem um glamour, né? um glamour, entende? 17 anos, mestrado, doutorado, todos aqueles títulos que eu quis a vida inteira e que realmente tem um glamour, tem um peso até hoje, todo mundo sabe, né? Uhum. A própria Como é que escolha eu pela vou? odontologia, né? Não é diferente de É, escolher dança, por exemplo, como teu pai, né? totalmente. E hoje eu ainda brinco com meu pai, né? Porque o Alexandre, que é meu marido, também transitou de carreira, ele também veio da odontologia e Ah, hoje ele é? Não tá no cinema. sabia. Sim, o Alexandre é dentista, na mesma área que a minha. A gente trabalhou junto durante o tempo inteiro, praticamente. E hoje ele é professor do cinema, né? Ah, eu achei que ele já tinha começado no cinema. Não. Ele sempre gostou muito da parte de fotografia, imagem. Ele Aham. sempre teve isso como um hobby. Mas coisas da vida. Sofreu um acidente feio. E aí falou, não quero, agora eu vou. Se escutou, né? Sim, O acidente fez ele se escutar. sim, fez acordar. Fez acordar. Ele cursou cinema, enfim. Que legal. Mas essa coisa de se escutar e
negar, né, entre aspas, porque pra pessoa, como assim você vai negar toda a sua carreira? Como você vai se negar toda a sua carreira? Eu ainda tive uma vantagem, porque o meu medo ainda tinha a questão familiar. Então, meu Deus, meu pai vai surtar, surtar. Só que nessa época de pandemia, meu pai tinha vindo me visitar e todos os voos foram cancelados. Então, meu pai veio para ficar 15 dias, ele ficou quase 2 meses aqui. Então, ele praticamente viu eu fazendo a minha transição e ele pôde entender o que eu estava fazendo. Sim. E isso foi muito bom para mim também. Claro, tu vê como é a vida, né? Como as coisas acontecem como tem que acontecer. Isso foi muito bom também. Foi difícil, mas foi. Aí eu comecei a pensar, bom, agora eu preciso estruturar, porque se eu quero viver, uma coisa é eu fazer isso só compartilhando conteúdo, a outra é eu fazer isso como um negócio. E agora eu preciso estruturar Claro. o meu porque negócio. Agora isso precisa te sustentar. Agora isso precisa me sustentar. O que eu fiz? Eu peguei este curso que já existia, que era o Slide Factory, e eu comecei a fazer turmas online. Comecei a fazer turmas online. De uma certa maneira, estava todo mundo fazendo muita coisa online na Sim, pandemia. Pegou o momento certo, né? Pegou o momento certo, então foi dando muito certo. Dali surgiu, né? E aí a gente vai conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, entendendo as necessidades das pessoas. E eu falei, vou criar uma formação mais voltada para comunicação docente. Aí criei uma formação em comunicação docente. Aí começa a necessidade de novo das pessoas, elas querem mais, o que, que elas querem. E aí surgiu a parte de criar as metodologias para quem queria ensinar. Uhum. Então, o negócio ele foi se estruturando. Ele foi se fazendo. Ele foi se fazendo. Uhum. Ele foi se fazendo. E eu sempre digo que eu fiz uma transição de carreira, quando quem olha, nossa, você saiu da odonto para trabalhar com comunicação, é muito distante. Uhum. Mas eu ensinei odonto a minha vida inteira. Sim. Tem E coerência. Tem coerência. E a minha transição foi para ensinar. Uhum. Então, muita gente vai, como é que você consegue criar um método? Eu falo, gente, eu fui professora há 17 anos. Claro. A gente faz isso, Exatamente. né? Todos os dias. Na verdade, eu até falo, assim, quando eu faço mentorias, né, de marca pessoal, eu sempre falo pro pessoal, essa coerência, ela já tá na gente também. É que às vezes a gente não sabe identificar porque a gente se apresenta e se rotula das formas erradas. Né? Eu sou dentista, eu sou jornalista. Não, eu trabalho com comunicação, te ajudo a te comunicar melhor. Então, a gente acaba dando rótulos errados que fazem com que muitas vezes, quando a gente muda, pareça uma mudança brusca. Mas que, na verdade, a gente sabe que não foi. Que então, não é. o fio condutor da tua marca sempre foi sobre ensinar, sobre tornar comum conhecimento. Exatamente. Né? Muito mais que daqui a pouco nem mesmo tu lá atrás percebias, né, Paty? Não, porque para mim era muito odonto. E eu percebo isso até hoje nos meus alunos e mentorados. Mas eu tenho que fazer mais um curso de odontologia. Não, eu concordo que você faz essa sua área do conhecimento, que você nunca vai deixar de estudar. Sim. Mas se você hoje é professor, também, porque muitos são também. Uhum. Eu tenho meu consultório, eu sou nutricionista, eu atendo, eu Sim. sou psicóloga, eu atendo, mas a gente tem a área de ser professor também. Então, você vai ter que aprender essa nova habilidade. Claro. É uma habilidade. E outra que mesmo que fosse só dentista, hoje em dia isso não basta. Não basta. Né? Hoje em dia muita gente tem a formação superior muito mais do que antigamente. Então a gente não é, mais do que nunca, a gente nunca deveria ter sido só o nosso currículo. Hoje em Não. dia a gente não pode ser só o Não. nosso currículo. E muito menos a nossa única, a gente pode atuar numa área única. Mas a gente tem que ter essa hifenização, né? Eu sou um dentista que gosta disso, que gosta daquilo, que tem uma especialidade em comunicação, em branding. A gente tem que tornar isso diferenciado. Tem né? que. E assim, é uma das coisas. Tem um autor que eu gosto muito. Ele já faleceu. Faleceu em 2019, antes da pandemia. O nome dele é Sir Ken Robbins. Tem vários TEDs dele, tá? Uhum. E ele fala muito. Já anotem aí, pessoal, como é que é? Sir, que ele é Sir, chique. Sir Ken. Se eu não me engano, é K-E-N Robbins. Tá. Depois eu a até gente te passo. pode botar na edição ali do tem programa. uns TEDs maravilhosos dele. Ele é um daqueles... cafezinho? Eu aceito. Ele é um daqueles TEDs que explodiram, assim. Eu adoro olhar TEDs, né? Porque é um conhecimento profundo e rápido ao mesmo tempo. Que é outra coisa que eu digo, né? O professor fala assim pra mim, obrigada. O
professor fala pra mim, eu não consigo passar todo o conteúdo em 20 minutos. Consegue. Porque se alguém no TED consegue, é porque você consegue. Exatamente. Pô, no TED a pessoa, o cara é um expert, ele tem que falar pra leigo em 18 Sobre algo minutos. de forma aprofundada, porque tu nunca sai Consegue. igual, né? É técnica, É. não tem jeito. E esse autor, ele falava muito, né? Sobre como que as escolas e as universidades matam a criatividade. E aí a gente se levar isso para todas as outras habilidades subjetivas, as tal das soft skills, Aham. se a gente levar isso para a escola, ainda mata muito isso. Porque a gente ainda acha que a gente vai fazer um curso e que a gente tem que ser aquilo. Ser a nossa profissão. E do jeito que todo mundo é. E do jeito que todo mundo é. E aí o mercado faz o que com você? Te espreme. Porque aí a gente começa a olhar o mercado corporativo e o que ele quer? Ele quer uma pessoa que saiba resolver problema, ele quer uma pessoa comunicativa, ele quer uma pessoa criativa, Autêntica. Então, se a gente não trabalhar hoje a nossa autenticidade, a nossa marca pessoal, a nossa comunicação, a gente vai morrer na praia. É fato isso. Eu falo assim, tem gente que fala assim, nossa, você tá sendo muito... Gente, eu sei, a gente tá no Brasil, eu sei, as coisas elas acontecem de maneira mais lenta, mas a gente vai passar por uma revolução agora que vai ser muito pior do que a revolução da internet, que não foi nada, e vai ser muito semelhante, na minha concepção, muito semelhante ao que aconteceu na Revolução Industrial. A questão da inteligência artificial, ela vai fazer muito estrago se a gente não olhar para isso com inteligência e começar a olhar para o nosso lado humano. Exatamente, com inteligência humana, né? Com inteligência humana. Eu sempre, tu sabes, a gente já conversou algumas vezes, eu defendo muito a questão da comunicação autoral, né? Que na verdade é justamente o que tu defendes também, a gente Sim. só, claro, se apropria de certas expressões e nomes, né? Mas que é colocar nossa autoria em tudo que a gente faz. E aí as pessoas me falam muito também nos aulões, nos cursos que eu dou, sobre essa questão da inteligência artificial, ChatGPT e tudo mais. Eu mesma, acho que sempre que a gente vive uma mudança muito brusca, a nossa primeira atitude é se irritar. Ai, meu Deus, não acredito, e de novo eu vou ter que aprender outra coisa, e e o que vai ser agora da minha profissão, né? Mas depois a gente vai maturando aquele assunto e a gente vai percebendo que, na verdade, é sempre igual, é sempre a mesma coisa, no sentido da gente ter que cada vez mais identificar e comunicar para o mundo, para que os outros também identifiquem na gente, Sim. os nossos diferenciais, as nossas habilidades, aquilo que nos torna único, né? Então, vamos pegar ali o ChatGPT, por exemplo. Cada vez mais ele vai exigir que eu seja uma boa jornalista, que eu faça boas perguntas. Exatamente. Tu entendes? Porque ele não vai me dar nada diferente do que ele vai dar para ti se a gente fizer as mesmas perguntas. Se a gente pedir ali, eu quero 5 dicas para ler melhor. Ele pode dar vários formatos, mas vai ser mais do mesmo. Agora, se eu pegar aquilo ali que ele me deu, né, de perguntar de uma forma mais legal, e ainda assim trabalhar em cima, usando o meu vocabulário, usando uma experiência de um mentorado meu, usando algo... Nossa. É autoria. É autoria. Aí só eu poderia fazer daquele jeito. Mesmo que ele até acelere o processo, faça um primeiro texto, mas eu trabalho em cima. E isso é em tudo da inteligência artificial, né, Paty? É em tudo. Tudo cada vez mais vai exigir que a gente saiba quem a gente é, o que a gente acredita e o que a gente oferece. Marca pessoal. Marca pessoal. E cada vez vai exigir mais conhecimentos não tão técnicos. Nem tão óbvios. Nem tão óbvios. Esses dias eu falei até para uma colega minha que estuda a fundo, né, com ChatGPT para educação e tal. E ela falou para mim, Paty, isso aqui é uma ferramenta para pessoas que realmente querem aprender, pessoas conectadas, pessoas que são ligadas. Não é um Google, que você vai digitar um negocinho e vai sair, não é. Se você fizer isso, ele vai só te levar para um lugar muito distante daquilo que você está imaginando que você onde você quer chegar. E não, né? Então, eu acho de verdade, assim, que a gente vai passar por uma revolução. A gente nunca teve tantas gerações convivendo ao mesmo tempo. Eu sei que isso já virou um clichê, mas o ruído de comunicação está muito relacionado com isso. Muito. Porque a gente está vivendo 2 mundos completamente diferentes, gerações completamente diferentes. E isso está gerando ruído de comunicação. E se a gente não aprender a se comunicar, transformar o conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente tem, em algo que seja uma coisa boa para o outro. Uma ponte, né? Uma ponte.
a gente vai sofrer bastante. A gente vai sofrer muito, assim, na verdade. E uma coisa que eu escuto muito também, né? Ai, a gente agora é mais velho, mais um negócio para aprender e não sei o quê, e ninguém quer saber de nada, os alunos não querem saber de mais nada, a audiência não presta atenção em nada. Falei, gente, nós somos pessoas, nós, né, geração X, enfim, a gente tem algo que essa galera ainda não tem, que é vivência. Tempo de vida, né? Falo muito isso até na questão das mentorias. Mentorar exige experiência de vida. Porque você tem que comunicar e ensinar não aquilo que está no livro. É o que está no livro, baseado na sua experiência de vida pessoal. Exatamente. Então, a gente hoje tem uma grande vantagem, né? Até para ensinar mesmo. Porque os alunos, as pessoas mais jovens, nem vou falar os alunos, os mais jovens, eles querem aprender com quem sabe fazer. Sim, com certeza. E até por isso que em certos momentos eles também podem ensinar, porque aí eles têm experiência naquilo ali, naquela tecnologia, né? Então, por isso que a gente vê mentores jovens, por exemplo, mas aí são mentores que as pessoas também às vezes não entendem isso, né? Tu é mentor de alguma coisa. Exato. Não quer dizer que tu é um mentor de... Ah, eu sou mentor. Não, mentor do quê? Né? Que nem o especialista. Tá, só um pouquinho. Primeiro que ninguém deveria se auto-intitular assim, né? Como no sentido de referência. A reputação é dada pelo outro, sempre. Deveria ser, né? Deveria. Mas ainda assim, tu é especialista em alguma coisa, né? Então, hoje em dia ficou, né? É muito clichê, né? Eu sou o mentor, mas mentor de comunicação, mentor de marketing digital, porque aí certas coisas até permitem que tu ensine alguém mais velho, como eu mesma muitas vezes já vivi. Porque aquela vivência ali, específica, é maior a sua do que a é maior, exatamente. Então, prestar atenção nessas coisas, sabe? Não é que não tem mais espaço para ninguém, não. Cada um tem uma vivência, cada um tem um talento mesmo, que lapidou ao longo da vida. Ou por escolha, ou porque a vida lapidou. E aí por que não compartilhar aquilo? Sim. Paty, agora a gente tem um momento que colégio gosta bastante, né? Acho que mais os alunos do que as profs, mas vamos ver, que é a hora do recreio. Então a gente tem o nosso Minuto Yoshake, que é um momento saboroso, né, delicioso, onde a gente aproveita uma das delícias da Yoshake, que é uma marca, né, aqui de Pelotas, que está presente em outras cidades também do Rio Grande do Sul, que orgulhosamente aposta e patrocina o Blá Blá Blás. Então eles sempre trazem alguma delícia pra gente. E hoje, para aproveitar esse climinha de inverno, eu fiquei sabendo que tem chocolate quente, né, pessoal? Com bastante merengue. Não sei como a gente vai fazer depois com o bigodinho. Ah, também. Mas isso não é importante. Não. A gente dá um jeitinho, né? Tudo para aproveitar. Concentração aqui do time, né? Para não virar nadinha. Gente. Deixa eu ajudar aqui. E tá bonito, hein? Tá bonitão. Nossa, que capricho. Aí, Paty. Ai, que delícia. Peraí. Deixa eu pegar a colherinha. Aqui. Aí. Me sujei. Muito bem. Depois vocês cortam. Não, tranquilo não, que eu tenho que devolver. Tem isso. Meu Deus. E saboroso. Ai, porque olha, tem chocolate e Gente, chocolates, né? Tem. Não é todo chocolate quente, é gostoso, assim. Nossa, tá muito bom. Muito bom, né? Ai, muito bom. Depois que eu conheci a fábrica da Yoshake, então, tudo super cuidadoso, sabe? Nossa, é muito legal. Muito bom. Muito bom. E até queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, Paty, porque foi com 45 anos que tu resolveu viver do digital, né? Assim, claro que tu já tinha ali o blog e tal, não era uma pessoa crua, até pelo próprio fato de ser professora também, a gente, né, como professora sempre convive com pessoas mais jovens, então isso também vai dando um refresh, assim, né? Vai tornando as coisas mais leves, mas ainda assim, tu estavas com 45 anos, isso faz somente 4 anos, pelo menos dessa mudança tão brusca, assim, né? Para viver do digital. E a gente escuta pessoas com 30 dizendo que não tem mais idade para isso. Então eu queria que tu falasse um pouco como foi esse movimento, assim, se tu chegou a sentir vou viver da internet, sabe? Aquela coisa assim. Eu vou falar, até vou olhar pra câmera, gente. Não diga isso, pelo amor de Deus. Se a gente aprender o digital, a gente tá... O digital é maravilhoso. Tá vivo. O digital é maravilhoso. Eu não vou dizer pra você assim que eu não tive preconceito, que eu vou estar mentindo, tá?
Quando eu comecei com o blog, eu tinha muito medo das pessoas. Ah, blogueirinha, 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 que era muito pior naquela época. Hoje é Uhum. influenciador, né? Hoje é influenciador. Naquela época era blogueirinha porque essa comunidade cresceu falando de coisas que eram consideradas fúteis pela sociedade, tá? Uhum. Basicamente isso. Então eu tive meu receio, mas aí eu falei, não. Internet é só um canal de comunicação. A internet não é culpada por nada. Coitadinha. Ela é um meio de comunicação. A gente só precisa aprender a usar essa mídia. A gente precisa aprender a usar essa mídia. E ela é muito mais fácil do que você ter que escrever um livro, por exemplo. Uhum. Ela é muito mais fácil do que você ter que, sei lá, se você é da área acadêmica, publicar X mil artigos científicos. Ela é muito mais fácil e ela atinge muito mais pessoas. Tem muita gente que ainda fala pra mim, ai, Paty, eu tenho vergonha, mas eu também não me conformo com esse bando de gente ensinando bobagem na internet. Falei, sim, mas se você continuar com a sua vergonha, essas pessoas vão continuar compartilhando bobagem na internet e às vezes nem sabendo que é bobagem, porque talvez elas tenham acreditem genuinamente naquele conhecimento que ela compartilha, mesmo que ele não seja uma evidência, mas ela acredita naquilo. Uhum. E o outro que está assistindo aquilo, como é que ele vai saber que tem o outro lado da moeda? Sim. Ele só vai saber se você falar. Eu sempre digo que o ranço da internet esconde uma oportunidade. Né? Se eu tô com ranço, sabe aquela coisa assim, não aguento mais a internet porque todo mundo tá fazendo tudo igual, me falta uma mudança no olhar para perceber que, na verdade, ali mora uma oportunidade, porque geralmente a gente não tem ranço sozinho, né? Então, se eu tô sentindo isso, mais alguém também tá, né? E aí entra de novo, né, Paula? Como não fazer igual a todo mundo? Como não entrar nessa onda? Porque parece que a gente tem que entrar na onda, a gente não tem que entrar na onda. A gente tem que olhar a internet como uma ferramenta de comunicação e aí voltar porque a gente estava falando. Se descobrir. Eu não sei, eu tenho dificuldade. Busca ajuda. Busca ajuda. Quais são seus diferenciais? O que você faz? Por exemplo, eu, na odontologia, na época, o que me fazia ser uma professora diferente da minha área? De milhões de outros professores. Alguma coisa que só a Paty tinha. A comunicação. A comunicação, né? Eu tinha esse diferencial. Uhum. O que faz eu ser diferente hoje criando um método, por exemplo? Tem alguma coisa em mim que eu consigo enxergar no outro, eu tenho um diferencial. Eu vou buscar ajuda, porque às vezes eu sozinha não consigo. Então, quando eu fiz o Tudo Comunica, por exemplo, eu vou estudar. Eu vou fazer um curso, eu vou procurar uma pessoa que ajude a me conhecer melhor. Uhum. Porque se eu me conhecer melhor, eu vou fazer o meu trabalho de maneira mais autoral. Com certeza. E é onde eu vou me diferenciar. Façam Tudo Comunica. Façam Tudo Comunica. Até para quem não sabe, o Tudo Comunica é uma jornada que eu tenho um curso, né, com alguns encontros online em turma, onde a gente vive o meu método de marca pessoal ali da mentoria, mas de uma forma enxuta em turma, para ter essas trocas todas e identificar justamente esses diferenciais e comunicá-los da melhor forma possível, né? Então, fiquem de olho nas próximas turmas e façam como a parte. Porque, mas eu te falei isso, lembra? Quando a gente estava dentro da turma, eu falei assim, Uhum. nossa, quando eu fiz aquele exercício de como que as pessoas me percebem, 99% falou assim, nossa, você é muito criativa. Então eu brinquei na turma, eu falei, gente, eu vou montar alguma coisa sobre criatividade. Exatamente. E tu sabes, Paty, que quando eu fiz pela primeira vez, porque tudo que eu faço para os alunos e mentorados, eu primeiro faço em mim. E essa questão de perceber o outro é um dos diferenciais do branding pessoal em relação a outras ferramentas de desenvolvimento pessoal. A gente não leva em conta só o que a gente enxerga na gente, o que a gente quer. A gente leva em conta o que o outro já percebe em nós, né? Quando eu fiz pela primeira vez, eu vivi o movimento contrário. Eu sempre fui criativa, sempre quis fazer jornalismo, sempre gostei de escrever e fui matando isso ao virar empresária. Quando eu vivi esse momento, eu vi que na minha pesquisa ninguém falou criatividade. E aí eu pensei, opa, por isso que eu estou me sentindo morta, de certa forma, por dentro. Porque eu estou ali pagando boleto, liderando equipe, resolvendo problema. Eu tinha uma agência na época, né? Correndo contra o tempo, apagando incêndio todos os dias, mas eu não executava mais nada. Eu liderava, fazia a gestão da empresa e o atendimento. Cadê a minha criatividade? Cadê a Paula, que em vez de brincar de Barbie, escrevia os roteiros? E quando ia brincar, já estava cansada. Entende? Então, essa pesquisa é bem isso. Às vezes a gente identifica aquilo que os outros já percebem e que a gente não nota. E às vezes a gente percebe que o que a gente nota, a gente parou de comunicar para o mundo.
É bem Tem um isso. outro exercício que é muito legal, tu sabes, tu deves ter feito ali, né? Que enquanto eu te ouvia falar, eu me lembrei quando tu disse assim, a gente tem que perceber, tem que se escutar, né? Que é o exercício dos sucessos e fracassos, né? Da gente escrever ali 5 coisas na nossa linha do tempo que a gente considera sucesso, Isso. com quem a gente estava, quem a gente ouviu, quem nos ajudou, o que a gente fez, qual atitude tomou. E os fracassos, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente funciona na base do padrão. A gente não se escuta e erra de novo, e erra na mesma coisa, os acertos a mesma coisa, né? Exatamente. Então, olha como é importante, né, essa percepção. Por isso que tem que buscar ajuda. Que tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Não é vergonha para ninguém, pelo contrário. Eu acho que é a única maneira da gente realmente ser sustentável naquilo que a gente faz. Sustentável de ser, de ter longevidade fazendo aquilo que a gente quer fazer pro mundo, entende? Seja no seu próprio negócio, seja na sua vida pessoal. Busca ajuda. Busca ajuda. Agora, Paty, tu me contava nos bastidores que, apesar de toda essa criatividade, tu é uma pessoa que, em essência, é uma pessoa tímida. Foi tímida, pelo menos, por muito tempo. Hoje eu te enxergo como uma pessoa colorida pra cima, que tá no digital, que dá a cara a tapa, que grava vídeo, que coloca lá as tuas bonequinhas, né? Adoro. Então, assim, realmente a criatividade tá muito forte em ti. Como que tu enxerga, assim, essa mudança da menina tímida pra menina que, daqui a pouco, mesmo tímida, se permite, né? Eu tenho uma história muito engraçada, que ninguém acredita. Eu sempre fui muito tímida. Sempre era aquela menina super dedicada na sala de aula, prestava atenção no professor, não conversava com ninguém, entrava, saía. Se o professor me chamasse lá para frente da sala, eu queria morrer, entendeu? Eu não queria estar naquele lugar nunca. E eu fiz, na época do colégio, a gente tinha uma disciplina de teatro. E era uma escola estadual. Era maravilhoso. Mas, assim, eu sempre gostei do bastidor. Então, pra mim, era maravilhoso o quê? organizar o figurino. A produção. A produção. Aí, um dia, a professora, não, agora todo mundo vai ter que atuar. E o meu grupo ia fazer o Pequeno Príncipe. Eu era o aviador. Eu cheguei. Eu entrei no palco. No dia já. Eu entrei no palco. Eu olhei pra cena, olhei pra todo mundo. Saí correndo, desesperado, no palco. Eu lembro direitinho. Eu quase tropecei na escada, numa escadinha assim que descia do palco. Fui parar no pátio do colégio. Chorava compulsivamente. A professora não sabia o que fazer, porque imagina. Eu falei, gente, eu nunca quero estar no palco. Eu nunca mais quero estar no palco. E eu sempre fugi muito disso. Sempre fugi muito disso. Até que, né, coisas da vida, né? Até que, na época, eu sempre mudei muito de cidade. Meu pai era bancário. Então, sei lá, morei em várias cidades do interior de São Paulo, Cuiabá, Porto Alegre. Aí, Cuiabá e Porto Alegre eu já estava como professora mesmo. Mas eu sempre mudei muito de cidade, o que também me ajudou a ter que me comunicar com as pessoas. Sim. Né? Quebrar essas barreiras. Quebrar essas barreiras. Mas nessa de transitar, quando eu mudei para Araçatuba, que é onde o meu pai mora hoje, que é bem no interior de São Paulo, eu comecei a frequentar um grupo de jovens da igreja. E ali a gente tinha grupos de estudo. Só que no grupo de estudo, sempre alguém tinha que palestrar. Eu falei, gente, eu vou dar conta. Eu não quero. Isso que era um grupinho pequeno. Depois era pro grupão, mas era um grupinho. Eu não vou dar conta. Sofria. Mas era meio que assim, tinha que. Então foi um sofrimentinho, depois foi ficando menor. Depois de um tempo, aquilo passou a ser pra mim automático. Eu ainda sofro, não vou mentir. Toda vez que eu tenho que fazer uma aula ao vivo no YouTube, toda vez pra mim dá um friozinho na barriga, não vou mentir. Mas a prática, literalmente, foi me tirando daquele momento que pra mim era um sofrimento. Sim. Era um sofrimento. Mas eu ainda me considero tímida para muitas coisas. Eu tenho muita dificuldade de chegar, por exemplo, num lugar onde eu não conheço ninguém. Às vezes eu evito. Às vezes até... Ai, gente, é horrível o que eu vou falar, mas... Às vezes eu tenho vergonha de entrar numa loja. De fazer uma pergunta, às vezes, para uma vendedora ou para alguém. Porque eu morro de vergonha. Sim, em alguns momentos esse temperamento ainda vem. Ele vem. Por isso que eu falo para todo mundo. Tem solução. Se você... eu quero fazer, mas eu sou muito tímida. Tem solução, porque eu tive solução. Sim, e é a prática, né? É a prática. Eu acho que, na verdade, a prática é fundamental, claro, né? A mesma coisa a gente pode levar para o digital, porque, na verdade, ele é ou deveria ser uma extensão da nossa vida offline, né? Então, Exato. quanto mais a gente pratica, mais a gente vai
percebendo que aquilo é difícil, daqui a pouco não é tanto, né? Assim, vai quebrando barreiras, vai transformando em micrometas, né? Então, vou postar uma foto hoje, amanhã eu vou fazer um vídeo, tá? Hoje eu já me permito fazer uma live, assim vai indo. Mas eu acho que também é fundamental quando a gente enxerga o objetivo, sabe? Porque se tem um objetivo maior, eu sou da escrita. O meu lugar confortável é eu em casa, meu caderno, minha caneta ou meu notebook e já era, sabe? Mas eu gosto muito de ouvir histórias, de aprender e de contar histórias. Então, eu me permito fazer um videocast, entende? Mas tem que ter um objetivo maior. Porque aí, mesmo as coisas que daqui a pouco pra mim não são tão confortáveis, eu entendo que fazem parte de um processo por um objetivo maior. Exato. Um livro que fala muito sobre isso, não sei se tu já leste, é O Poder dos Quietos. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu brinco que aquele livro, ele valeu como uma terapia pra mim, apesar de eu também fazer terapia. Mas ele valeu como uma terapia pra eu me aceitar como uma pessoa ambivertida, né? Como ele fala ali. Não quero ser leviana se tem psicólogas nos ouvindo, então não vou dar grandes explicações pra não errar, até porque faz um tempo que eu li. Mas eu sofria muito, sabe, Paty? Porque eu pensava, nossa, eu sou tão comunicativa, falante, eu circulo bem, eu não tenho essa questão de ter problema de entrar em algum lugar que eu não conheça, por exemplo, como algumas pessoas até da minha família têm. Não tenho isso, mas ao mesmo tempo eu saio, por exemplo, do podcast e eu tô pronta pra chegar em casa e dormir. Porque aquilo, por mais legal que seja, pega a minha energia. E aí depois eu preciso descansar e me reabastecer. E eu sempre pensei assim, afinal, eu sou extrovertida ou eu sou introvertida, né? E ali eu entendi que existe um caminho do meio, né? E que ainda que eu fosse introvertida, existe muita oportunidade e possibilidade. Então, até os meus mentorados que têm um estilo mais low profile, eu também passei a atender melhor. Olha o poder de um livro, né? Olha quanta coisa a gente entende. E o poder da ciência também, porque ela traz tantos dados e pesquisas e coisas ali, né? Esse livro é maravilhoso mesmo. Mas tu acha que ensinar e dessa forma, né? Nesse novo jeito de fazer dos nossos tempos, é pra todo mundo? Eu acho difícil falar que tudo é pra todo mundo. Porque eu acho que tem uma questão que às vezes as pessoas, eu quero muito isso, mas ela não quer. Eu acho que aí tem que tomar cuidado de ir pra manada, entendeu? Mas quando alguém quer, ela pode. Eu acho que isso que... é pra todo mundo? Se eu falar, eu acho que eu seria, sei lá, quase que negligente, não sei. Dizendo que, é pra todo mundo. Não, é pra todo mundo que tem vontade. Porque você vai ter que ter vontade de aprender, de treinar. Uma meta, como você falou. Eu tenho um objetivo. Eu quero ensinar a minha expertise. Eu quero ensinar o que eu faço. Qualquer coisa. Aí tem isso também. Qualquer coisa pode ser. Sim, tudo pode ser ensinável. Qualquer coisa. Tudo pode virar, pode virar método. Tudo pode virar método. Tudo, de qualquer coisa pode virar um método. Pode virar um método. Agora, você tem que ter a vontade. Porque é uma trajetória. Né? Virar um método é uma trajetória. É você pegar, por exemplo, o que é um método, né? É a maneira como você faz alguma coisa. O método é isso. É a maneira que a gente não enxerga mais. E aí vem, por que procurar ajuda? Porque você não enxerga como você faz. Eu tive que procurar ajuda. Sim. Pra entender o jeito que eu fazia o que eu fazia. Então, alguém de fora consegue enxergar um padrão naquilo que você faz? Só isso basta? Não, porque você vai ter a sua maneira de operar com um conhecimento que é seu, mas que você também vai ter que trazer de outros autores, de outros lugares. Então, a construção de uma metodologia não basta só, faz assim, 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 como uma receita de... O que diferencia, por exemplo, um grande chefe de chefes que não são tão conhecidos? É a maneira como ele faz aquilo, é a pitada, é o jeito, é esse jeito, essa pitada é que a gente coloca no método. Sim, as referências. As referências, mas ele tem que saber da receita. Que tipo de, sei lá, que tipo de ingrediente eu vou colocar aqui, ele tem que ter esse conhecimento também de base. Então, você tem o conhecimento de base e você tem a sua maneira de fazer, o como você faz. E organizar isso de uma maneira... Aí tem a terceira camada que eu falo, que é como que eu transformo isso em alguma coisa que o outro aprenda. E aí entra a comunicação. Então, você tem
o seu conhecimento de base, você tem a maneira como você faz e como que eu organizo isso de uma maneira lógica que faça sentido pro outro. Pro outro, porque senão vira algo egocêntrico e que não é vendável. E que não é vendável. E que não é vendável. Então a pessoa ela se identifica com quem tá ali ensinando, mas não basta, tem que ter a técnica do ensinar de maneira que o outro aprenda. Uhum. E isso é uma técnica também. Sim, sim. Isso E também isso é tu uma faz técnica. como mentoria? Como E isso eu faço como mentoria. individual, assim. Individual. Já fiz como mentoria em grupo, Uhum. já fiz. É legal, funciona. Tenho 5 mentoradas hoje que estão com os cursos online, que estão super felizes. Tem uma, inclusive, que tem um online e ela ainda roda o curso presencial dela. Aham. Maravilhosa. Já fiz em grupo, mas hoje eu tenho feito mais individual. Uhum. Funciona das duas maneiras, mas também depende muito do que a pessoa quer. Em grupo, ela vai depender muito mais ainda dela. Sim. Sim, Porque é é como um quando grupo. tu faz um curso ou tu faz uma, né? Exatamente. Agora, se ela quer uma coisa mais personalizada, mais rápida, aí tem que ser bem individual Individual e mesmo. Bem personalizado. individual e personalizado mesmo. Uhum. Mas é uma delícia, né? Porque você vê assim, você vê a pessoa desabrochar. Sim. E eu acho também legal porque ver a pessoa enxergar outras oportunidades além do que ela já faz, mas que ao mesmo tempo não apaga o que ela faz, pelo contrário, bebe da experiência dela, né? Eu conversava ainda ontem com o Mota, o Daniel Mota, que é meu Aham. professor, né, de defesa pessoal, proprietário da Grace Barra Pelotas, né, que até patrocina o nosso podcast aqui, e eu dizia isso pra ele, o Mota é uma marca, já esteve até no podcast aqui com a gente, é uma marca pessoal muito forte, né, ele sobrevive e vive bem disso, né, dos negócios dele, das academias dele, e eu dizia, isso tu tem que ensinar. E ele, mas Paula, eu disse, tu não é só lutador, tu é professor, começa por aí. Tu não é só professor, tu é empresário. Então, olha quantas academias tem, só pegando Pelotas, por exemplo. Se pegar a região, nem se fala. Quantas academias tem? É. Olha quantas academias fecham. É. Quantas pessoas, só no tempo que tu tá nessa área, já entraram e saíram dessa profissão? Tu tens que ensinar, olha, gestão, financeiro, posicionamento, branding, comunicação, tudo isso tu sabe fazer. Ah, poderia daqui a pouco melhorar aqui e ali, todo mundo pode, mas tudo isso, né? Então, olha como qualquer área, e inclusive áreas que muitas vezes a pessoa pensa assim, tá, hoje eu tô fazendo isso, né? Ou um personal de uma academia, por exemplo, atendo 15 alunos por dia. Isso não vai se sustentar no longo prazo, né? Porque todo mundo vai envelhecer. Uhum. Daqui a pouco, Deus livre, tem um acidente, tem Aham. alguma coisa. Então, tu tens que pensar formas de diversificar o teu faturamento, o teu Com posicionamento, certeza. de ganhar liberdade, De que ganhar tanta liberdade. gente, né, defende. É. Então, tudo isso, o método De escalar mesmo, né? de escalar. A pessoa fala tanto de escalar, 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 escalar. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, né? Escale do tamanho da sua entrega. Exatamente. Eu sempre falo isso, assim. Ah, é legal, dá pra escalar, mas respeite a sua entrega, porque senão vai dar problema lá na frente. Já vi também muita gente com esse discurso de escalar, 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 e a pessoa sumiu do mapa, Uhum. porque não entrega. É. E aí o objetivo estava errado, O né? objetivo estava errado. Mas, com certeza, você ter um braço educacional daquilo que você faz, parece Exatamente. que é muito corporativo isso, né? Mas não é. É você ter, dentro do seu negócio, um bracinho onde você ensine pessoas a fazer aquilo que você faz, ou um talento que você tem, que às vezes nem está relacionado com a sua área do conhecimento específica, como é o caso do Mota. Uhum. Então, poxa, ensinar empresários a empreender na área da luta, da educação física, Da da defesa saúde. pessoal, da saúde. E quantos profissionais? Tem muita gente que faz isso. Agora, Muito. precisa ser em curso? Não, né? Não precisa. Porque tem muita Gente, gente também que tá saturada dos cursos, né? Não precisa. Você pode fazer. Eu ainda tenho muita gente da odonto, né? Porque Uhum. vem, Claro, é é processo, normal, né? é. Mas que chegou querendo fazer um curso grande, online. Eu quero ser igual o fulano. Aí pega aquela referência que a pessoa já tá assim num nível que pra ela chegar lá, ela teve 10 anos de trabalho. Não, eu quero em 6 meses eu quero estar igual. Sim. Olha, preciso te dizer uma coisa. Primeiro. Então, não vai Senta. chegar. Senta aqui, porque tem todo um processo antes pra gente resolver aqui. Mas, agora,
você tem um consultório, onde você tem uma sala de espera boa, adequada, com TV, com mesa, onde você pode ter um grupo VIP, você pode ter uma mentoria, você pode ter uma consultoria e ensinar outros dentistas a fazer essa técnica que você tanto executa. Por que não? E a pessoa nunca parou para pensar naquilo. E ela tá ali, então ela pega, sei lá, um dia dela, ela organiza, pensa financeiramente, inclusive, como vai fazer isso, se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Porque também tem isso, né? Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Porque senão, tô fazendo porque alguém me disse que dá certo, ou porque todo mundo tá fazendo, ou porque o fulano ficou milionário. É como tu dizia, né? E aí a tua entrega vai se perdendo. E vai se perder, tem que valer a pena. Lembrei dele especificamente, ele é de Minas. Tá feliz a vida. Então ele tá a cada 15 dias, ele tem curso rodando no consultório dele. Ele já nem quer mais pensar no online. Porque o online tem todo um trabalho antes que você tem que fazer. De construção de marca, de compartilhamento de conteúdo. Tem um processo que você precisa trabalhar até você se tornar alguém com quem eu quero aprender. Né? Você tem que se tornar uma referência de alguma maneira. Claro. Tem essa construção dessa marca também. E aí o online, na verdade, pode trabalhar a favor dessas turmas VIPs, né? Porque aí a gente faz essa construção, mas de uma forma um pouco mais saudável até, né? Não tem todo esse apelo. Mas ainda assim, o teu nome vai ganhando cada vez mais relevância para levar pro offline, né? Exatamente. Que é isso que as pessoas não entendem. As coisas têm que se conversar. Tem que se conversar. E a favor de um objetivo definido, né? Exato, tem que se conversar. Eu assisti, alguém falou isso, eu não vou lembrar exatamente qual foi a palestra, mas é exatamente isso. Foi com a ISAF, que é uma maravilhosa, inclusive. Ela tem um livro, até vou recomendar, porque para quem quer entender um pouco desse universo de influência, ela tem um livro que se chama De Blogueira Influenciadora. Acho que foi, não sei se foi tu que me comentaste, alguém já me comentou. Eu acho que eu comentei contigo. É muito legal, porque ela estudou o que é influência e por que as blogueiras viraram influenciadoras. E eu li aquilo e eu falei assim, se todo professor é um influenciador. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Porque ser influenciador... Na verdade, assim, o professor, ele se a gente for os bons professores, né? Talvez tenham sido os primeiros influenciadores. Exatamente. Assim como os primeiros mentores, né? Exatamente. Existe um mentor formal que faz ali uma formação em mentoring ou que oferece um processo, mas a gente sempre teve mentores na história da humanidade, né? Sempre. Professor é um influenciador. E ela falou um negócio, agora até me perdi, voltei aqui, falei da ISAF, porque ela fala do negócio da influência, ela fala o seguinte... Influenciador... me senti tão bem quando ela falou isso. Ela falou assim, influenciador é aquela pessoa que consegue pegar um conteúdo complexo, transformar esse conteúdo em algo simples para uma determinada comunidade. Eu falei, gente, todo professor é um influenciador. E comunicador também. E todo comunicador é um influenciador. Então, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, que quer ensinar, tem vontade de ensinar... maquiagem que seja. Como que esta pessoa vai desenvolver o método dela e transformar algo que para muitas pessoas é impossível se automaquiar ou coisas do gênero, deixar isso mais simples, mais acessível, com um passo a passo e ter uma entrega para a comunidade dela. Essa comunidade, ela pode ser presencial, ela pode ser online. Agora, o meio que ela vai transformar esse conteúdo, ele tem que estar nos dois mundos. Não tem mais como não estar. Que era isso que eu queria falar da ISAF. Então, ela fala exatamente isso. Hoje, você pede indicação de um médico, por exemplo. A gente ainda vai pela indicação, principalmente na área da saúde. Sim. Mas você vai dar uma olhadinha se ele tem Instagram. Exatamente. O boca a boca ainda é forte, mas o online valida. Né? Valida. Porque você fala, isso aqui... o fulano, deixa eu dar uma olhadinha. Qual que é o perfil dele? As pessoas fazem isso. Nem que seja pra ver que não tem. Porque daqui a pouco a pessoa quer quer uma coisa muito low profile, ou que é fechado, ou que, né, enfim. Mas tu quer entender que tipo de pessoa é aquela. Exatamente. Digitalmente falando também. Também. Né? Então, o digital hoje, ele fala muito sobre o profissional. Muito. E aí, volto a dizer, de qualquer maneira? É igual todo mundo tá fazendo? Não, porque em algum momento você vai se encontrar com essa pessoa presencialmente. Você vai. Na questão dos cursos, por exemplo, né? Quantas vezes a gente comprou um curso que quando a gente chegou no curso,
foi uma decepção? A maioria, talvez. A maioria. Porque ela construiu uma marca que é fake nas redes. E aí só que você chega aí pra aprender o conteúdo, ela não entrega. Ou comunica que é uma coisa e é outra, né? E é outra. Você não tem uma assistência, você não tem um suporte, você não prevê nada disso, por exemplo, numa entrega. Isso pode acontecer num curso online, mas pode acontecer. Quantas vezes aconteceu comigo em curso presencial? Tu sabes que esses dias eu vivia, não me lembro se eu te contei, Paty, uma coisa engraçadíssima, não sei o que me deu, tava na correria, aquele dia assim, né, louco. Fui almoçar na minha mãe, e aí ela tinha comprado, né, almoço pra mim. E eu botei na boca uma cenoura achando que era um mamão. Como? Não sei explicar. Mas eu levei uns segundos, assim, talvez 1 minuto, fazendo uma careta, mas não era nem porque tava ruim, é porque eu achei que eu ia consumir um gosto e estava consumindo, obviamente, outro. E aí minha mãe disse que foi, Paula, tá tão ruim assim. Aí eu disse, não, mas é que eu achei que era uma coisa e era outra. E na hora eu disse pra ela, mãe, isso é muito o que acontece com curso online e com marca pessoal. E ela ficou me olhando. Aí eu disse, não, vou te explicar. É porque muitas vezes a gente compra o mamão achando que é cenoura no digital. Expectativa e realidade. Expectativa e realidade, isso acontece muito, ainda brinquei com ela, Muito. quero escrever sobre isso até, É. porque é isso que acontece. Então, assim, é ruim, às vezes não é nem que seja ruim, mas não era aquilo ali, não era aquele investimento que eu faria naquele momento, não era aquele conhecimento que eu estava buscando. Então, essa dissonância a gente tem que diminuir, né? Exato. E isso se diminui, de novo, com clareza, de objetivo, né? Do que tu tá buscando, do que tu tens para oferecer. E com comunicação, que é como tu amplifica essa mensagem para chegar em mais gente, mais longe, mais rápido. E aí o digital é uma mão na roda. Nossa, é maravilhoso. E é bem isso, você ter clareza de quem você é, do seu talento, de como comunicar isso, né, Paula? De como comunicar isso. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Uhum. Sempre gostei das minhas bonequinhas, da parte criativa, muita cor. De uns tempos pra cá, eu fico olhando para aquilo e falo assim, para quem eu quero falar? Essa sou eu. Eu quero continuar criativa, mas será que eu não estou comunicando que eu tô muito infantil ou que eu vou atrair que tipo de público eu também, clareza de objetivo. Então, como que eu consigo continuar sendo criativa? Atingindo a pessoa que precisa da tua criatividade. Exatamente. Então, e é um processo que a gente vai fazer o resto da vida. Uhum. E a própria mudança, né? Porque antes chegava muito pessoal da Odonto, ainda chega, mas antes era só esse o objetivo, agora já é outro, né? Hoje, até vamos aproveitar para falar, quem é o teu público, Paty? Quem pode procurar e usufruir desse método, né? Dessa forma que tu consegue traduzir o trabalho das pessoas? Meu público é um profissional que tem experiência com aquilo que ele faz e que quer ensinar. Independentemente do formato. Independentemente do formato. Então, se ele quiser, por exemplo, criar um curso online, maravilha. Vamos ver como é que a gente cria isso. Vamos ver se ele realmente... Aí tem todo um passo a passo. Eu quero... Tá, beleza. Me conta um pouco mais. Será que realmente online é para você? Vai passar por todo esse processo. Preciso criar um evento presencial e preciso que a pessoa aprenda a dar uma boa palestra. Vamos olhar para essa pessoa? Vamos ver sobre o que ela fala? Vamos pensar no roteiro? Para ela ter um roteiro. Eu acredito muito no poder do roteiro. Porque clareza, aquilo que a gente falou, né? Eu sou muito insegura para falar em público. Vamos trabalhar seu roteiro primeiro? Porque o roteiro vai te dar segurança que você precisa. E é aquele roteiro que tem uma linha mestra, né? Tem. Eu sei, mesmo que eu me perca, eu sei o que não posso deixar de falar. Exatamente. Eu e as minhas Barbies, a gente concorda. Desde a infância fazendo roteiro. Adoro. Então é esse profissional. Eu quero ensinar aquilo que eu faço. As pessoas estão... Outra coisa, a gente falou de se escutar no começo, né? Alguém já pediu pra você ensinar o que você faz? Muito. Pois é. Então escuta isso. Mas o que eu vou ensinar? Não tem gente pedindo pra você ensinar? Você podia ensinar isso, né? Bem que você podia compartilhar isso, né? Bem que você podia fazer um curso sobre isso, né? E a gente acha tudo banal, porque a gente sabe. A gente sabe. Mas você poderia estar ajudando mais gente e ter mais um braço pro seu negócio. Então, tem esses dois lados, né? E como otimizar isso? Então, meu público hoje é profissionais, pode ser empresário, empreendedor,
não precisa nem ser empresário, não precisa ser empreendedor, mas é aquela pessoa que trabalha muito tempo fazendo alguma coisa Profissional liberal. profissional liberal. Tem vontade de ensinar alguma coisa? Já te pediram para você ensinar aquilo que você faz bem? Esse é o meu público. É ouvir os feedbacks, né? É ouvir os É feedbacks. ouvir os retornos. Eu vivi muito isso, tu sabes? A gente já conversou nos meus 20 minutinhos, né? Por muito tempo eu me boicotei. Bom, os meus cachorros divulgavam os livros que eu lia, né? Eu criei um Instagram chamado Família Vila Lígia, que é o nome da minha casa, né? Aquelas casas antigas que tem aquelas inscrições na casa, então o nome é Vila Lígia. E eu criei um Instagram, ele existe até se as pessoas buscarem, onde os meus cachorros, por um período, davam dicas de livros. Por quê? Porque eu, Paula, não me sentia preparada para dar. Então, obviamente, um cachorro é preparado, né? O cachorro tá ali e vai ser legal. Mas a Paula não. A Paula não tem condições, capacidade. Olha o auto-boicote, o nível que o ser humano chega. É. E aí, então, lá nesse Instagram, eles davam dicas e tudo mais. Então, por muito tempo, eu pensava o quê? Primeiro, nem leio tanto assim, eu pensava, porque realmente eu leio mais que a maioria, leio, porém a maioria lê nada. Então tu não precisa ler tanto assim. Então eu achava, não, nem leio tanto assim, tem gente que lê muito mais. Não li a maioria dos clássicos. Como que eu vou falar, né? Não tenho aquela questão toda intelectualizada. Só que aí anos e anos se passaram e eu entendi finalmente, a gente apanha, a gente leva, mas a gente aprende. Eu entendi o quê? Não é isso que as pessoas buscam. Aliás, algumas até buscam esse olhar mais intelectualizado, né, pra coisa. Mas já existe muita gente que faz isso. Só que o que elas buscavam em mim não era isso. Então, por que eu queria aprender uma coisa sendo que eu tinha outra e essa outra as pessoas já queriam? Que é justamente essa democratização da leitura. Esse mostrar que tu não precisa ser, né, a pessoa de óculos, intelectual, concentrada, que lê clássicos e acha que é horrível quem lê Colin Hoover, sabe? Não, tem espaço para todo mundo. E aí, muito disso também que surgiu, né, essa minha divulgação, esse meu incentivo sobre a leitura, que depois acabou virando os meus 20 minutinhos e tudo mais, de uma forma mais estruturada, mas muito ouvindo. O que as pessoas chegam, Paula, qual livro eu compro pra minha mãe, qual livro eu leio, que livro tu tá lendo, eu quero saber. Por que querem saber, né? É ouvir. É perceber onde mora o interesse das pessoas sobre a gente. Exato. A questão da didática, ela nasceu desse jeito. Os alunos começaram a pedir, Paty, como que você dá aula? Paty, sua aula é muito boa. Eu quero dar aula do mesmo jeito. Eu achava que a minha aula era normal. Eu falava, gente, não, sou professora. Tipo, eu preparo aula normal. Mas quem estava nas outras aulas eram eles e não tu. Eram eles. Né? E aí eu comecei... Foi bem assim mesmo. Os alunos começaram, ai, Paty, me ensina a dar essa aula, principalmente aluno do PET, que é um programa interno que tem ali dos alunos e tal. Paty, eu preciso dar aula, A própria disciplina essa disciplina de didática que nasceu no programa de pós-graduação na época, ela nasceu a pedido dos alunos. Os alunos pediram, a gente quer uma disciplina prática. Porque a gente vai para o estágio e a gente sofre, a gente não sabe montar aula. A gente não consegue engajar os alunos. Então, ela nasceu de um pedido dos alunos. E aí, você tem que ficar atento. Porque quando alguém tá falando pra você que você é bom em alguma coisa, é porque você tá fazendo a diferença. Exatamente, é. Eu acho que são 2 momentos, né, Paty? A gente tem que estar atento quando alguém diz que a gente é bom em alguma coisa, pra gente perceber coisas que a gente não percebe sozinho. Isso é uma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que se conhecer muito bem pra não surfar uma onda só porque a gente é bom também. Exatamente. Porque também tem isso. Tem. Eu mesma sempre gostei muito de escrever, fui parar na TV. Por quê? Porque me diziam que eu era boa. Entende? Então, queria TV? Não, foi muito legal, não me arrependo. Hoje eu enxergo que existem... O que eu gosto na comunicação, por mais que eu diga que eu gosto de escrever, é justamente essa mescla toda de formatos, é essa vida dinâmica, essa falta de rotina, essa liberdade. Mas eu fui parar na TV porque eu era aplaudida. É muito fácil a gente ir para um caminho onde é certo que nos aplaudem. E às vezes isso é uma armadilha, né? E aí vem de novo, né, Paula? Tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Por isso que até no Tudo Comunica, em tudo que a gente faz, a forma com que a gente acredita na comunicação, tudo começa pelo autoconhecimento. Tudo começa pelo autoconhecimento. Tem que se conhecer. Se respeitar. E aí volta pro começo, né, que a gente estava falando. O que você tá negociando que tá realmente te levando para um lugar muito ruim, depressivo mesmo. Te levando... O que você está negociando? Tem na formação de data, o primeiro módulo dele se chama A Comunicação Começa de Dentro para Fora. E é bem de autoconhecimento mesmo, sabe? E tem uma aula específica
que eu falo muito isso para os alunos. Volto a dizer, a gente não vai fazer só aquilo que a gente ama. Qualquer ambiente de trabalho você vai ter coisas boas e coisas ruins. É mentira falar que não tem. Doce ilusão, se alguém está te falando isso, é mentira. Mas você precisa pesar. Isso que está hoje não está tão alinhado, chega a te consumir, chega a te fazer mal, então não negocia. Sai o mais rápido possível desse lugar. Mais rápido possível. Agora, algumas coisas você vai fazer que tá tudo não gosto, mas tá tudo bem. Então, ter essa clareza é muito importante. Eu escutei uma frase também de uma professora minha que eu achei maravilhosa. Ela fala o seguinte: qual é o tamanho da sua ambição? A ambição é isso. Bom, o tamanho da sua ambição vai ditar o quanto da sua vida você vai ter que se dedicar para conquistar isso. Você está afim de negociar isso? Estou. Ok. É uma escolha. Você está afim de negociar isso? Família, casamento, lazer, Saúde. qualquer coisa, saúde, às vezes a leitura. A leitura é muito importante para mim. Você vai ter que deixar de ler, 10 livros por mês, vai ter que ler só um. Não negocio isso. Então, talvez você tenha que repensar o tamanho da sua ambição, ou o tempo para você chegar nela, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, se conhecer muito bem e se escutar para tomar as decisões certas. E aí sim você vai ter clareza de objetivo, de meta, de tempo, de tudo, sabe? Com certeza, eu acho super importante. Eu vivo muito isso, né? Vivi muitos dramas, inclusive, em relação a isso, porque eu tô no digital. E aí sempre tem aquela pessoa que diz, tu poderia fazer isso, tu poderia fazer aquilo, Paulo, tu tem que ser... Quero ser, primeira coisa. É isso. Preciso ser agora, porque pra mim o inegociável agora é ver o Mariano e o Pietro crescerem. Ponto. O que vai me deixar mais infeliz? Não chegar em certos lugares na minha carreira ou perder a infância deles. E para algumas mães é não chegar naquele lugar da carreira. E eu acho que existem diversas formas de maternar. Não é porque a gente é mãe que isso tem que, né? Até porque muitas vezes tu quer dar uma vida pro teu filho, que também é a única alternativa, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, por mais que eu valorize muito o meu trabalho, sempre valorizei, até por uma questão familiar, da história da minha família, mas ver eles crescerem nesse momento, nessa idade, né, nesse período, e aí tudo ficou mais leve. Eu passei a me perdoar mais por certas velocidades que eu não estava conseguindo colocar, sabe, Paty? É isso. Então... E eu acho que quando a gente tem essa clareza, a gente fica até mais produtivo. Exatamente. Bom, e mais criativo também. Mais criativo, muito mais. Tem que, sabe, mais focado. Se eu não tenho todo o tempo do mundo, o tempo que eu tenho, eu vou aproveitar muito. Eu vou fazer. É isso. Então, assim, tudo melhora, né? Agora, Paty, antes da gente fazer os meus 20 minutinhos e se encaminhar para o final, eu quero que tu conte, porque assim, são 4 anos, claro que esses 4 anos, muitas coisas que deram certo e que aconteceram, vêm justamente por conta do blog, por conta da Odonto, por conta de todas as outras coisas e de tudo que tu és, né? Todo o universo que cada um de nós carrega. Mas ainda assim, são só 4 anos. É pouco, né? Parece muito, é intenso, eu sei. Não, mas é pouco. É pouco. É pouco. E muita coisa já deu certo desde então, né? Então, assim, vários convites, eu sei que já aconteceram, né? Várias oportunidades, experiências em grandes eventos, em grandes congressos, outros estão rolando. E também, inclusive, eu sei que já deste até aula para as afiliadas da Natália Beauty, né? As afiliadas que a gente chama são tipo as filiais, vamos dizer assim, isso, né? as afiliadas são as filiais, é isso mesmo. Então, conta pra gente como que aconteceu todo esse movimento em 4 anos. Gente, a gente precisa fazer. É um movimento. Se a gente não se coloca realmente em movimento, ninguém vai saber o que você está fazendo, né? O convite veio a partir de um ex-aluno meu, que por acaso trabalha dentro, é uma das pessoas que é parceiro. E foi bem isso. Existiu uma lacuna, elas precisavam de alguém que falasse sobre comunicação, mais voltada até para as redes sociais, mais voltada até mais para a parte da comunicação visual. E ele, como meu aluno, falou: eu tenho a pessoa. E aí vem a indicação de uma coisa que você nem imagina. Então, imagina você se colocando em movimento. As pessoas que você consegue fazer a diferença e o quanto que essas pessoas podem te trazer de volta.
E o estar pronto, né? E o estar pronto. E foi bem assim, porque foi um convite que veio, sei lá, numa sexta para uma segunda. Eu poderia simplesmente. Eu sou tímida, eu já falei aqui. Uhum. Eu morro de medo. Meu Deus do céu, um negócio. Natália tem mais de 10 milhões de seguidores no perfil dela. Pra quem não conhece, acompanhe. É. Eu coloco ali na busca, Natália Beauty. Aí você fica assim, meu Deus, será? Aí vem síndrome do impostor, vem tudo. Eu tive tudo. Só que eu falei, aí eu penso, né? Eu tenho uma oportunidade. Eu não vou jogar ela fora. Eu ainda tenho tempo. Eu tenho a minha expertise, eu sei do que eu vou falar, eu vou me preparar e eu vou fazer. E foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Ó, e tá ali, poder falar para essas meninas que estavam com muita vontade de aprender, que estavam com muita vontade de fazer a diferença, de troca, de tudo. Então, além de para mim ter sido um baita de um reconhecimento, porque veio de indicação de alguém que tinha aprendido comigo, Claro. que isso é maravilhoso, A validação, né? a validação, você tá num outro ambiente completamente diferente, vendo que aquilo que você sabe fazer faz a diferença para pessoas que você nunca imagina. Uhum. Então foi muito legal. E isso a comunicação e o ensino traz, né? Quem gosta de ensinar, ninguém escolheu ensinar para ficar milionário neste país. Eu acho que no mundo, talvez. A gente escolhe porque a gente gosta. E gosta muito. Ver o olho brilhar do aluno, ver as pessoas. Eu falo assim, gente, não tem sensação melhor do que você tá dando uma aula, a pessoa muda a expressão facial dela, fala assim, meu Deus, isso é Eu muito fico assim, ó, eu amo ensinar. Né? Bom, eu sou filha de pedagoga, começa por aí. Imagina. E eu saio assim, ó, na adrenalina. Imagina. Tanto que se a aula é de noite, pra mim é ruim porque eu demoro pra desligar. É. Né? É isso. Então a gente escolhe por isso. Então, quando você vê que chega num nível como esse, que você pode ajudar pessoas que você nunca imaginou na vida, é maravilhoso. É. E olha a importância desse senso de oportunidade, né? Porque hoje eu também vejo muita gente assim, não, é segunda, me convidou na sexta. Gente, não. Entendam a grandiosidade das oportunidades. Claro que cada oportunidade, né, tem o seu peso ali. Claro. Óbvio que eu sou a primeira a defender que a gente não tem que dizer sim pra tudo. A gente tem que dizer sim pro ótimo, né? Mas também existem momentos diferentes na tua carreira, né? É um trajeto. Hoje eu vejo assim, é como tu falava, né? As pessoas querem o resultado de alguém que tá há 10 anos em 6 meses. Então eu acho que a gente tem que se valorizar, tem que se posicionar, mas eu também vejo muita gente achando que tá num lugar, quando na verdade ainda tá no outro, né? Então, muita gente, além dessa função toda de síndrome do impostor e tudo mais, que a gente realmente se judia desse jeito, assim, né? Mas a gente também vive muito essa falta de conhecimento, né? Do nosso momento ali, de quem a gente é naquele mercado, naquele momento. Exato. E saber escolher as oportunidades. Eu também já falei sim pra muita coisa que eu olho hoje, eu falo assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por quê? Vamos lá. Mancha a marca da gente. Mancha. Então, tem que ser estratégico. Estratégia é um negócio que tem que estar na vida correndo no que, ó. Entendeu? E isso é ser estratégico. Então, uma baita oportunidade dessa, de eu poder falar sobre aquilo que eu sei para pessoas que estão dentro desse nicho, não vou perder essa oportunidade. Vou me preparar e vou fazer bem feito. Agora, se isso podia ter 100 milhões, não é uma pessoa que está alinhada com os meus valores, não é uma pessoa que... Por que eu vou? Só porque a pessoa tem 100 milhões? Só porque... Será que isso é oportunidade? Eu acho que essa é a pergunta, exatamente, né? Tem um livro, de novo, que ensina muito sobre isso, que é o essencialismo, né? Maravilhoso também. Que é identificar o ótimo, porque se a gente diz sim porque a gente pensa assim, então vou dizer sim pro ruim. Não, tu também não tem que dizer sim pro bom. Não pra todos, pelo menos. Porque senão, quando surgiu o ótimo, tu não tem nem tempo. Não tem espaço mental, não tem espaço na agenda, né? Então, é isso aí. Essa é a questão da história, né? Claro que a gente erra ao longo do caminho, não é fácil identificar. Não quer dizer porque tá acertando agora que nunca mais vai errar também. Vai errar muito. Mas é um processo, né? Processo. E aí os congressos também surgem muito por essa questão do teu networking. Esse ano eu tô mega feliz, assim, né? Porque tem 2 eventos que pra mim são... Um em especial, que fez parte da minha trajetória como dentista, que eu vou palestrar esse ano, e um outro, que é até anterior, que é agora em outubro, que é o Dentística Poa, que é um evento aqui do Rio Grande do Sul, organizado por 2 pessoas que querem valorizar os profissionais do Rio Grande do Sul, porque a gente tem muito profissional altamente qualificado aqui,
E no Brasil acaba ficando tudo eixo, no nosso caso ali da odonto, na minha área específica, que é a parte estética, muito Santa Catarina, São Paulo, Santa Catarina, São Paulo. Uhum. Não, vamos valorizar quem é daqui, né? Então, tem um evento que vai ter em Porto Alegre, a segunda edição, super disruptivo. Eles fizeram coisas muito diferentes, muito criativas. Falei, nossa, um dia eu quero palestrar ali. E esse ano, a Julieta, que é uma das organizadoras, me ligou, falou, Paty, a gente te quer no Dentista Capô. Maravilhoso, né? Venci. Da vida. E o outro é a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, que é também é a sociedade mais importante da América Latina. Já é muito antiga, é muito tradicional. E ela faz encontros também anuais, né? Esse ano vai ser em Angra dos Reis. E também o professor Marcelo Calamita, que é uma grande referência na parte da odontologia. Também. Paty, a gente fez uma live ano passado, já tinha feito uma live com ele. E esse ano ele falou, não, a gente te quer no evento. Falei, agora eu venci na vida mesmo. Porque é um congresso muito importante. Aham. E o mais legal das duas coisas, eu vou falar sobre comunicação. Pois é, e na Bahia também tu falou sobre E na comunicação. Bahia eu também falei sobre comunicação. Que Foi legal. um evento da parte de harmonização facial. Aham. Então, mesmo quando é pro público que tu já dominava, na verdade, tu fala sobre o Eu teu... falo sobre comunicação. Aham. Então, isso, né, ir para um evento desse, odontológico, para você poder falar sobre comunicação, ai, gente, tô no céu. Coisa boa, Tô no Paty. céu, tô muito feliz, assim, muito feliz. E tem que fazer, sabe? As coisas só vão acontecendo se a gente coloca. É, eu adoro aquele ditado clichê, mas verdadeiro. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Eu É acho muito isso, assim, como eu falava, todo mundo pode fazer algum micromovimento que Todo seja. mundo E, pode. e a gente pode fazer isso todos os dias, mesmo que lentamente, cada um no seu ritmo, né? Exatamente. É bem Bom, e isso. falando em micromovimentos que são poderosos, a gente tem aqui, né, mais pro final do podcast, o nosso quadro dos meus 20 minutinhos, sabe, né? Sei. Eu sou uma incentivadora da leitura e a Paty é uma incentivadora do meus 20 minutinhos, porque ela tá sempre, Muito. Paula, faz isso, faz aquilo, nanana. E eu sempre tento trazer, Paty, um livro que tenha alguma relação com o entrevistado, que eu enxergue, né, alguma relação com o entrevistado. E hoje eu trouxe esse livro que eu comecei a ler faz pouco, tá? Então, na verdade, eu não li todo ele, mas já me sinto apta para indicar, que é 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Então, tem muita gente aqui que marcou, que fez história, gente que eu gosto, gente que eu não gosto, gente que eu admiro, gente que eu não admiro, mas que ainda assim teve o seu poder de persuasão através da comunicação. Conseguiu transmitir a sua ideia, a sua causa, a sua mensagem, a forma que enxergava o mundo, através da oratória, através, né, da palavra. Então, já que de comunicadora para comunicadora, eu achei que tinha tudo a ver. E eu também gosto desses livros que são assim, por exemplo, 50 discursos. A pessoa pode ler um discurso hoje, daqui um mês lê outro, ela não precisa devorar o livro, né, Aham. de cabo a rabo, sabe, de Muito saída, bom. assim. Então ela pode mesclar com outros livros. Acho que é uma boa dica pro pessoal. E eu falo, assim, com conhecimento de quem já estudou muito sobre oratória. Eu acho que nada nos ensina mais sobre oratória, a oratória de verdade, do que estudar discursos que realmente mudaram a Totalmente. nossa história. Uhum. Muito mais do que os cursos de oratória em si, com técnicas muitas vezes Com já certeza. manjadas, dependendo da qualidade do curso, né? Então, acho que a verdadeira oratória mora nos discursos que mudaram o mundo, né? Com certeza. E aí, Paty, queria te perguntar, mas já sei um pouco a resposta, né? Se tu é uma leitora assídua, como professora, né? Tem que estar sempre ali se atualizando, bebendo das suas fontes. E qual livro que marcou a tua história e que tu gostaria de indicar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu vou indicar um que fez muita diferença para mim para tomar decisões. Que talvez muita gente já tenha lido, não sei, que é o Vai Lá e Faz. Eu comprei, eu- emprestei antes de ler, não me devolveram, eu não li. Vou ler então, vou colocar. Leia. É do Thiago Matos, Aham. que é o criador da Perestroika. Hoje ele não tá mais lá. Mas ele é um livro que me ajudou muito a decidir. Muita gente falava, né? Vai lá e faz, vai lá e faz. É o Uhum. título do livro. Uhum. E ele tem um determinado capítulo específico, ele fala de uma analogia que eu sempre lembro, que é a analogia da toalha molhada. A gente acha que a gente vai secar a toalha e se você espremer um pouquinho, vai sair uma gotinha. Se você espremer, as pessoas sempre acham que elas têm que estar 100% prontas para começar alguma coisa. E a gente é como uma toalha molhada. Então a gente não precisa estar 100% pronto. A gente precisa estar preparado, a gente precisa ter, né, tirar o excesso de água, a gente precisa tirar o excesso de coisas que não vão fazer sentido para nossa vida. Tem o preparo. Então tem a parte do torcer. enxugar e do torcer. Mas você nunca vai estar 100% pronto para começar. Então se colocar em movimento é importante. Porque
o ajuste de rota, ele só vem quando você está fazendo alguma coisa. Então, e para mim esse livro foi muito, eu sempre lembro da analogia da toalha por isso. Porque como professora, pesquisadora, raiz, a gente tem muito esse perfeccionismo, vai tentar tudo redondo, não sei o quê, porque senão eu não vou levar, não vou publicar, não vou fazer, não vou. Não, gente, tem que tentar. Se você não tentar, se você não fizer, você nunca vai saber. Você não vai conseguir nem colher a validação. O que o outro achou. É verdade. A gente precisa. Não vai conseguir refinar teu produto, Não vai tua conseguir comunicação. a comunicação, nem nada. Então tem que fazer. Eu brinco muito isso com quem tem palestra. É a primeira vez, eu tô com medo. Me chamaram para dar uma palestra. Faça. Mas, Paty, faça. Se alguém te convidou para você dar uma palestra, meu Deus, é porque você tem alguma coisa relevante para ensinar. A Nara da Autêntica, a matriarca, né, a criadora da Autêntica, ela falou isso aqui no podcast. Eu quase não vim. Quase disse para as gurias, vão só vocês. Mas hoje eu cheguei aqui de um jeito e vou sair de outro. Porque agora eu posso dizer, eu já gravei um podcast. Maravilhosa. É isso, sabe? Tem que fazer. É só fazendo que você vai saber se é para você, se não é para você. Tem que fazer. É verdade. Bom, então quero te presentear com o bloquinho dos meus 20 minutinhos, que é uma papelaria, né? Eu tô iniciando a linha dos meus 20 minutinhos, onde a pessoa anota ali os principais insights, quando que ela lê o livro, as principais frases, destaca e coloca dentro do livro. Porque além da gente tirar esse tempinho para ler, é muito difícil muitas vezes a gente lembrar o que leu, né, na nossa vida agitada, e mais ainda aplicar. Então ali ele já dá certos gatilhos para que a gente possa aplicar na hora. Paula, isso aqui precisa ser. As pessoas precisam saber mais disso. Posso te contar? Esses dias eu fui numa papelaria, faz um tempo já, querendo procurar, sabe aquelas fichas que a gente fazia anotação? Os note cards aqui. Justamente para deixar nos livros que eu tava lendo. Olha aí. Aqui em Pelotas, quem tá nos assistindo que é daqui, tem para vender no Unaverso Casa, na Livraria Vanguarda e também comigo, claro, falando no direct ali, mas realmente mais pessoas precisam saber. Como leitor eu sentia falta, né? E é isso, ouvido, né? A gente estar atento ao que nos faz falta e ao que faz falta para nossa audiência, para criar às vezes soluções muito simples, mas que resolvem o que precisa ser resolvido. Obrigada, Dori. Paty, pra gente terminar, o que as pessoas precisam urgentemente resolver nas suas comunicações? O que é o ruído da comunicação da nossa era, que tu gostaria, assim, que todo mundo pensasse, refletisse e fizesse, mesmo que um micromovimento, mas agisse? Eu acho que, vamos lá, vou tentar ser bem claro, 3 coisas, porque uma vai levar a outra, tá? Primeiro, todo mundo fala ter escuta ativa. O que é escuta ativa? Na minha opinião, é entender o que está acontecendo no mundo. E a comunicação, você parte da premissa que você vai levar alguma coisa, essa pessoa vai te escutar e ela vai ter uma reação. Então, se tem algum ruído nesse caminho, entre você falar e o outro te ouvir, se tem alguma coisa, um ruído aqui vai chegar igual telefone sem fio, né? Que a gente brincava. Então, não pode ter ruído. Para não ter ruído, você precisa entender o outro. Tem que entender o outro. Então, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão diferentes e não adianta a gente falar assim, o meu mundo naquela época, assim, era o seu mundo naquela época, não é mais, mudou, vamos olhar para o mundo hoje. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é entender que para que você chegue no outro, você vai ter que adaptar a sua linguagem. Então, ensinar, muitas vezes, o óbvio, ter mais paciência. Acho que ter mais paciência mesmo, voltar 10 passinhos para trás, respirar e adaptar a linguagem num geral, assim. Que eu acho que, às vezes, o ruído fica na maneira como de linguagem mesmo. Sim. Né? E o terceiro ponto é entender que comunicação é uma competência. Ela não é uma coisa que nasce no nosso pronto. E eu vejo os 2 tipos de erro. A pessoa que não faz porque ela acha que ela não é uma boa comunicadora e a pessoa que faz achando que ela é uma boa comunicadora, mas ela não está comunicando. Então, eu acho que para entender que comunicação é uma competência. É um processo. É um processo. A gente até, como a gente dizia, a gente nasce sabendo se comunicar, mas não quer dizer que a gente não possa evoluir. Evoluir. Então, se dá esse presente mesmo, entender que a comunicação é a chave para tudo, Paulo. Você sabe disso melhor do que eu. A gente vive da comunicação. A gente vive em comunidade, a gente vive
entre pessoas. Então é para tudo, é para o negócio, é para sua vida pessoal, é para tudo. Eu digo que é comunicação e relacionamento. E, na verdade, para tu te relacionar, tu precisa te comunicar, né? Então, para mim, assim, a principal falha hoje em dia é relacionamento. As pessoas fazem curso de tudo que tu pode imaginar e elas pecam no básico, que é a construção de um relacionamento. Que te faz construir uma comunidade, que te faz faturar dinheiro, ter liberdade. Exatamente. Criar esse senso de comunidade, né, ao teu redor. Só traz coisa boa, mas precisa da comunicação. Né? Exatamente. E assim, talvez para os professores, mais voltando assim para um nicho mais da onde eu vim, né? Existe muito... As pessoas, elas se apegaram muito que o professor, ele é uma profissão fracassada. E não é. Porque a gente nunca teve tanta possibilidade da nossa profissão ser valorizada como hoje em dia. Mas para isso a gente vai precisar olhar para outros lugares, além do ensino formal. Também para o ensino formal. Então, volto para ninguém achar que eu estou falando que eu sou contra. Eu não sou contra. Eu acho que a gente tem um ensino formal, ele precisa ser valorizado, ele precisa melhorar em N aspectos. Mas a gente não precisa se apropriar daquela coisa assim, professor é uma profissão fracassada. Não, não é. A gente nunca teve tantas possibilidades para a gente ensinar e para a gente ter uma carreira sólida e bem-sucedida. A gente nunca teve, Paulo. Nunca teve. Como a gente tem hoje. Justamente por causa do digital. Verdade. Então, acho que as pessoas... Quem está nessa área da educação, aprender isso vai ser muito importante. Muito importante. Para se valorizar mesmo, sabe? Com certeza. Paty, eu vou ter que picotear esse podcast inteiro de tanto corte que ele vai render para essa galera estar no digital, para os professores se valorizarem, para a gente levar conhecimento e comunicação adiante, né? Aliás, conhecimento adiante utilizando a comunicação como a ferramenta poderosa que ela é e que sempre esteve a nosso dispor, mas que também é outra que hoje vive, né, essa mudança toda e esse boom de informação que a gente tem que aproveitar, né? O que a gente pode escolher, a gente tem que escolher com intenção e com clareza. Gostou do nosso papo? Eu amei. Tô muito feliz. Dava pra ficar mais tempo aqui, né? Só porque senão o pessoal aqui nos corre. Quero te agradecer imensamente. Eu acho que isso tem muito a acrescentar para todo mundo, né? O digital também tem isso, ele não tem fronteiras, então tu consegue atingir todas as cidades que o teu pai te fez passar, todas as que tu passaste como professora também e muito mais. Mas falando especificamente da nossa região aqui onde a gente está gravando, no sul do Rio Grande do Sul, a gente também tem muito, assim como tu diz, né? O pessoal tem que conhecer os meus 20 minutinhos. O pessoal tem que conhecer Paty Jardim. Essa pessoa tão incrível que conseguiu se reinventar, que inspira tanta gente e que é tão leve, alegre e colorida e às vezes não tanto quando não precisa e, enfim, é incrível mesmo te ter por perto, assim, e adorei o nosso papo. Espero que influencie, inspire, faça o que um verdadeiro professor faz, né? Inspire as pessoas. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Paula, de verdade. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Que Espero bom. ter ajudado bastante. Essa é a intenção. Com certeza. Obrigada. Ainda vai voltar, porque, olha, é muita dica, muito conselho, muita coisa que a gente tem para passar para as pessoas. Quero agradecer, claro, quem ficou com a gente, quem assistiu esse episódio até o fim. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, também os nossos apoiadores que ficam passando aqui o logo na tela, né, as marcas deles. Conheçam essas pessoas, né, que incentivam tanto essas histórias, esse tipo de formato de jornalismo, de comunicação. E, claro, compartilhem o nosso episódio, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem os cortes da Paty e façam com que essa história chegue mais longe. Até o próximo episódio.